O que pensam os frequentadores de festivais em 2020? Sou Ila Krieger, especialista em produção e promoção de eventos. Esse é o podcast Lote os Seus Eventos. Aqui você vai aprender as técnicas, ferramentas e práticas para lançar, crescer e lotar os seus eventos para causar um grande impacto na cena. Então essa é uma edição bem especial. Em novembro, eu fiz uma apresentação junto com o João Anzolin de uma pesquisa que foi realizado dentro da Social Wave. A Social Wave é a maior plataforma brasileira que conecta fãs com eventos musicais. Então a gente fez uma pesquisa com mais de 1.200 frequentadores de festivais que foram pelo menos em um evento em 2019 e a gente levantou mais de 40 questões. Então a gente compilou todas as respostas e eu e o João, a gente ficou quase 2 horas analisando praticamente todas as respostas, não só exatamente os números, mas as implicações desses números. Então, vou reproduzir para vocês essa gravação. Tem um conteúdo muito legal e muito profundo. Qual que é o objetivo de colocar esse conteúdo para vocês? Para vocês entenderem o que pensa, o que está na cabeça de quem ama música, de quem ama ir em grandes eventos e festivais, e com isso, quando você planejar a tua festa, o teu festival, o teu evento, você vai fazer isso em cima de dados. O brasileiro, no geral, ele tem essa dificuldade, às vezes, de ter boas informações, mas ele é meio avesso a dados, ele vai muito... faz assim, meio tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando você tem dados, quando você tem informações, a tua tomada de decisão ela é muito mais fácil, ela é muito mais direta. Você tem que investir menos dinheiro, porque quando você não tem dados, você gasta dinheiro numa atração que não precisa, você coloca uma estrutura exagerada, você acaba errando muito. Quando você está entendendo melhor o teu cliente, o que está passando na cabeça dele, você consegue criar um evento que vai ter, com certeza, muito mais pessoas querendo ir com muito menos investimento. Eu vou pegar também, eu vou colocar um link que você consegue seguir e fazer o download do e-book que a gente criou com os resultados da pesquisa, tanto no ano de 2019, quanto também o outro e-book que a gente já tinha feito em 2018, e até toda essa análise que eu e o João fizemos, João Anzolin da Hot Content Subtropical, é comparando 2018 com 2019, até para você ver a evolução desses números, e a gente trouxe o paralelo também de uma pesquisa europeia bem similar. Beleza, pessoal? Então espero que vocês gostem, se divirtam aí com esse conteúdo. Hoje vai ter um workshop muito especial, não só pelo nosso convidado aqui, o João Anzolin, mas também pelo tema que é bem interessante. A Social Wave, pelo 2º ano, realizou uma pesquisa com frequentadores de festivais no Brasil e a gente vai mostrar para vocês esses dados. Vocês vão poder entender, não só olhar os dados, que a gente também depois vai disponibilizar um e-book, mas principalmente fazer uma análise em cima dessas informações, como você, como produtor de eventos, eventualmente até um frequentador, como que você vai poder aplicar isso. João, queria aproveitar, iniciar você se apresentando. Até o João, acredito que seja um dos maiores e melhores jornalistas aí com foco de música eletrônica no Brasil, um cara que entende do assunto, está praticamente mais de 20 anos gerando conteúdo, interagindo no mercado, tem um trabalho que ele faz muito bem da Hot Content, lançou um festival que é o Subtropical, e é um dos principais curadores, alguém que está lá na frente também do Brasil Music Conference. João, fala um pouquinho de você aí, se eu esqueci de alguma coisa. Não, cara, você já falou tudo e mais um pouco. Agradeço pelas palavras aí, generosas comigo. Bem, eu sou antes de mais nada, sou um clubber e um raver, como boa parte dos profissionais que estão nesse universo. E de fato, desde 2011 trabalho exclusivamente com essa área do entretenimento, seja na comunicação. De fato, já assumimos muitos projetos de comunicação. Quando eu falo assumimos, eu e minha sócia Bruna, através da Hot Content. E desde 2016 a gente faz o Subtropical, que é um festival de criatividade,
lato sensu, né? Então a gente aborda várias facetas criativas que vão desde a música, passando pelo entretenimento, passando por várias outras áreas da cultura e da criatividade. Estou muito feliz em estar aqui hoje contigo, Ilan, porque, né, ano passado a gente conversou muito a respeito dessa pesquisa, e eu acho sensacional essa oportunidade que nós temos hoje de mapear, né, de levantar dados, quer dizer, essa loucura que é a internet, que é a revolução digital. Então está todo mundo tão imerso sempre nesse mar de novidades, está todo mundo tão surfando tanto essas novidades que a gente muitas vezes esquece de parar e olhar as oportunidades que tem aí, né? Então eu acho que essa iniciativa da gente conseguir mapear de uma forma mais objetiva, mais consistente o público que frequenta os festivais de música no Brasil, ela é muito bem-vinda, porque cada dado desse, ele traz toda uma história por trás, né? Então, assim, o número, o dado, a informação ali, ela parece uma coisa, mas quando a gente para olhar o porquê daquele comportamento, o que aquele número, na verdade, pode dizer, o que ele pode não dizer, isso é muito fascinante, né? Então, eu acho que, como eu te falei, é um prazerzão estar aqui, e acho que essa pesquisa, ela soma muito para esse mercado, né? Para esse cenário, na verdade, né? É um cenário cultural e um mercado. Legal, e também agradecer sempre o apoio que você deu na vazão aí de divulgar os dados, que eu gosto sempre de fazer pesquisa, né? Lá atrás a gente realizou o Censo DJ, teve já essa primeira pesquisa que também saiu no reporte do BRMC, a gente teve a chance também de fazer um workshop lá numa edição local do BRMC em São Paulo, e agradecer você, que não adianta também, né, rodar uma pesquisa dessa, coletar esses dados, se a gente não conseguir expor para o mercado, para as pessoas poderem usar isso, como você comentou. Mas legal, vamos focar aqui, tem bastante conteúdo. Até eu falei pro João, vamos ficar até meio-dia dele, cara, não sei se vou conseguir ficar até meio-dia, mas tem bastante conteúdo legal, então vamos seguir aqui com a pesquisa em si. Então, acho que a gente já se apresentou, o pessoal que está aqui já conhece o nosso trabalho, já entendeu um pouco o contexto, e eu acho que vale também falar um pouquinho para vocês, porque a gente realizou uma pesquisa similar a essa no ano passado. Então a gente tem os dados do ano passado, a gente tem os dados desse ano, então a gente consegue analisar algumas tendências, e também tem uma pesquisa bem similar que roda na Europa já há um tempo, do Festival Awards. É um festival ali que premia festivais em si, né, um evento que premia festivais. Ele é muito focado na Europa, mas pega dados, na Inglaterra, mas pega dados da Europa inteira. Então a gente vai pegar e fazer todo esse paralelo, né, do ano passado, e também comparar com a Europa, para a gente entender tendências, que de repente coisas que se aplica lá e que aqui não tem paralelo, ou que de repente se aplica lá e de repente está chegando aqui no Brasil daqui a um tempo, então você tem que se conectar em relação a isso. E até também a gente tem uma resenha bem legal do Franklin Costa, que é uma das maiores autoridades em relação a festivais no Brasil, um cara que viaja o mundo inteiro participando de festivais, presta consultoria, tem o curso dele também do O Club, que é bem legal, recomendo para vocês. Então vou ler uma resenha dele aqui sobre um dos tópicos, e ele também vai aparecer no e-book. Até acho que vale falar para vocês, a gente está ainda fazendo os ajustes finais aqui do e-book, então quando terminar o workshop, a gente vai, algumas horas depois, a gente vai mandar para vocês por e-mail. Então até aqui os gráficos que eu vou apresentar ainda não são os gráficos oficiais, mas também vai ter uma resenha do João, que eu estou esperando tua resenha. Eu já mandei ontem. Mandou? Claro, te respondi no e-mail, cara. É que ninguém usa mais e-mail, né, nessa altura do campeonato. Mas tudo bem. Então vai ter uma resenha do João, vai ter uma resenha do Franklin e também uma minha dentro do e-book. Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber o e-book aí nas próximas horas, todo mundo que se inscreveu por e-mail. Uma sugestão de pergunta na entrevista do festival, na pesquisa dos festivais de 2020, viu? Você usa e-mail? Qual é a sua principal forma de contato? Boa, pode ser, vamos fazer essa. E galera, também acho que vale, quem estiver ouvindo a gente, comentar um pouco como é que tá o áudio, o vídeo, se está com algum problema, qualquer interrupção, avisa a gente que a gente tenta consertar por aqui, e também vão enviando perguntas, a gente vai interagindo aqui juntos. Então, sobre a pesquisa, a gente coletou
dados aí entre outubro e novembro agora de 2019, teve 1.260 respostas no final, na verdade está 57 ali, mas é que algumas perguntas as pessoas às vezes não respondiam uma a outra, mas no total foram 1.260 respostas, foi 50% a mais do que do ano passado. Uma coisa que eu fiquei muito feliz, João, até deixou de comentar em relação a isso, o pessoal que está assistindo a gente, porque muitos dos dados que a gente fez de ano a ano, eles não tiveram um salto enorme. Então, por quê? E eu sinto que isso é normal, né? Passou ali praticamente um ano, um pouquinho menos de um ano, da gente fazer a primeira para essa, teve um volume maior de respostas, mas você não muda completamente o teu hábito de consumo de um ano para o outro, a não ser que aconteça, né, uma revolução, uma coisa que a gente está sentindo na pele. Então, isso eu fiquei feliz por não ter esses saltos muito grandes e mostra que a pesquisa do ano passado e dessa, ela está bem confiável. Então, inclui, né, participantes de Experience, Warung Day Festival, Sunset, Curitiba, Tribe, Playground, Mundo Psicodélico e muitos outros eventos. Tem galera respondendo de 21 estados brasileiros e acaba se concentrando mais na região sul, sudeste e centro-oeste, mas tem, como eu falei, ali 21 estados brasileiros. Então vamos começar aqui a desmembrar essa pesquisa e os resultados. Vamos começar pelos dados demográficos. Então, em relação ao público aí masculino e feminino, né, a gente perguntou lá qual era o seu gênero, então teve 53% do gênero feminino, 47% do masculino. Comparando com o ano passado não variou muito, o ano passado tinha já 51% do feminino e 48% do masculino. E só que fazendo um paralelo, na Europa tem mais público feminino, estava lá 56%, mas acho que não varia muito. Então acho que está bem equilibrado e a gente sabe que na população brasileira, né, por dados demográficos gerais, a gente tem um pouquinho, o público feminino é um pouquinho maior do que o masculino. Então acho que está bem comum, acho que não tem nada para comentar aqui. Quer comentar alguma coisa em relação a esse? Eu acho que o recorte, ele de fato é um reflexo da própria sociedade brasileira, né? Se eu não me engano, os dados do IBGE são mais ou menos uma proporção ali de 51 a 49, alguma coisa assim. As mulheres têm uma população um pouco mais volumosa, então acho que se o recorte tem essa similaridade, ele mostra isso, ele nada mais está do que provando que de fato é um recorte muito, muito honesto, né? Muito preciso. Bem legal, vamos para a próxima aqui. Então essa próxima é bem interessante e já vai entrar a resenha do Franklin, mas vamos tentar dar uma discutida aqui em relação a isso. A gente foi lá e perguntou qual que é a idade, né, das pessoas que estão frequentando. Aconteceu aqui que deu uma curva mostrando que é o público jovem aqui no Brasil que frequenta esse tipo de evento. Então tem lá, não sei como, uma galera de menos de 16 respondeu, 17 a 18 tem uma parcela pequena, mas às vezes tem muitos festivais que você pode acompanhar os pais, então pode ser esses casos. De 19 a 20, que é uma faixa até bem pequena, são só 2 anos, tem lá 17%. De 21 a 25, que são 4 anos, tem 44%. Então até por ter 4 anos a mais, parece que o 19 a 20 também está bem proporcional a 21 a 25. De 26 a 35 já tem uma boa queda, vai para 28%. E de maior, eu não sei se você está conseguindo ver aí, João. Estou vendo, estou acompanhando contigo. Uhum. Ah, tá, legal, beleza. Que eu esqueci talvez de compartilhar a tela com você. E daí, maior de 35 só tem 3,7. Então, a galera bem mais velha aqui, vamos pensar, ou na nossa idade, né, João? Já estamos nessa casa aí do mais de 35, são 3,7 e a grande massa, se a gente for pensar, está praticamente de 19 a 25. Mas o número que me chamou muito, mas muito atenção, é o resultado na Europa. Na Europa é um recorte completamente diferente e basicamente ali para cima de 40 tem 39%. E é bem interessante que na Europa tem um pouco do público jovem, parece que tem um buraco ali mais ou menos de 30 anos e de 40 para cima começa a subir, e diferente do que a gente vê aqui nesse recorte brasileiro. O que você acha em relação... Aí tá comparando só com o ano passado, a gente praticamente não teve modificação, os números foram bem estáveis, mas basicamente acho que a grande curiosidade que a gente pode discutir, daí eu vou trazer a resenha do Franklin em relação a essa diferença de Europa e Brasil. O que você acha? Por que é tão dramática essa diferença aí?
Cara, eu tenho quase certeza que é por causa da cultura, né? A cultura de ir a festivais na Europa, ela é muito antiga, né? Todos os países europeus possuem grandes festivais e a ida a festivais de música, ela faz parte da cultura pop, faz parte da vida do europeu, né? Então, começa o verão, eles ficam ansiosos, tem a temporada de festivais, tem os festivais que abrem o verão, Sonora é um exemplo disso, tem os festivais que fecham o verão, então é um programa muito tradicional do europeu, aproveitar a época mais quente do ano, eles são um continente muito frio, né? Então, para eles, eles têm esse vínculo, né? Então, os festivais é uma oportunidade deles viajarem, irem a outros países, eles têm um hábito muito, muito forte de acampar, né? O europeu acampa nos eventos, eles viajam para os outros países, eles ficam, né, muitas vezes fazem circuitos de festivais, vão em mais de um festival na mesma viagem. Então é uma cultura que está muito sedimentada, né, não só na Europa como no hemisfério norte de uma forma geral, né. O Japão é um local que tem muitos festivais tradicionais, os próprios Estados Unidos também tem essa cultura, e no Brasil é um hábito recente, né, quer dizer, os nossos pais, uma coisa que é muito comum na Europa, os pais da nossa geração já frequentavam os festivais, né? Aqui no Brasil não, os nossos pais, para eles é algo novo, né? Então, assim, nós tivemos festivais de música brasileira num contexto completamente diferente, né, de ditadura militar, inclusive os festivais de música já eram um espaço de contracultura onde as letras políticas se consagravam e tal, mas não era algo que fazia parte do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que o Rock in Rio meio que virou essa chavinha ali nos anos 80, e na cola do Rock in Rio começaram a surgir outros festivais de música, e as raves de música eletrônica popularizaram muito isso também já nos anos 90 para os anos 00, né? Então eu acho que o meu palpite é mais ou menos por aí, quer dizer, aqui no Brasil é um hábito vinculado a um público mais jovem, enquanto lá na Europa esse público ele já está mais envelhecido por essa questão cultural mesmo. Legal, mas vamos tentar então analisar. Em relação ao ano passado, como eu falei, quase não teve variação de idade na pesquisa que a gente fez aqui no Brasil, mas, como eu já expus aqui, comparando com a Europa, é chocante essa diferença. Então, também pensar, lá na Europa, de uma certa maneira, a população em si está envelhecendo, né? Cada vez tem menos filhos, então tem um pouco dessa tendência. E pensando, trazendo para o Brasil, não é uma coisa que parece que vai mudar ano que vem, mas talvez uma coisa que mude talvez daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas pensando que alguém que de repente já faz um trabalho, já tem um festival, que está correndo há 10, 15 anos, e o cara está pensando lá na frente, será que é uma tendência do nosso público também envelhecendo? Será que essa molecada que está indo hoje com 21 a 25 vai continuar e esse público vai envelhecer? E os festivais daí tem que ter um certo cuidado em relação a isso, porque teoricamente é um público mais exigente, é um público que talvez tenha mais dinheiro para gastar, mas ele é mais exigente. O que você acha disso? Você acha que você como produtor, você se começaria a pensar nesse movimento agora ou é muito cedo? O que você acha em relação a isso? Eu acho que é o momento certo para se pensar nisso, sim. Acho que a gente até já observa eventos que estão considerando isso, né? Esse público um pouco mais velho que, sim, ele tem outras demandas de horário, né? Ele não pode, muitas vezes, não tem nem interesse em virar à noite. Então, os festivais que acontecem durante o dia, o Arung Day Festival é um melhor exemplo, acho que a gente tem próximo aqui disso. Existe essa demanda de horários diferentes, existe uma demanda daí de facilidades também, né? De comodidades dentro do evento. Eu nunca vou esquecer, eu já tive a oportunidade de frequentar alguns eventos fora do Brasil que possuem áreas específicas para que os pais levem seus filhos, inclusive. E não é uma área assim, não é um playgroundzinho, é uma área dentro do festival, é uma pista onde se apresentam artistas e você pode estar ali com os seus filhos, né? Todo mundo curtindo. Então eu acho que isso é um espaço que a gente tem muito a desenvolver no Brasil ainda. Nós temos poucos eventos e acho que é um ótimo momento para que os produtores olhem com mais carinho para essa atenção, com mais atenção para esse ponto. Se a gente olha ali, ó, nos dados, são 28% das pessoas de 26 a 35 anos. Quer dizer, o cara de 26 a 35, essa pessoa normalmente ela já está formada, ela já está, se não totalmente estável, ela já está com uma rotina de trabalho mais encaminhada, né? Então, alguns já têm filhos, vai ter essa indagação mais para frente, mas eu acho que é uma fatia considerável e que possui sim uma demanda
reprimida, assim por dizer, né? Não vemos uma oferta muito grande de eventos, e eu acho que sem dúvida é um espaço a ser trabalhado aí para os produtores. Bem legal, e também pensando que no Brasil não tem muitos festivais que sejam considerados festivais meio família, assim, né? Como você falou, que tem essa estrutura. Eu não lembro, não recordo exatamente o nome do festival, mas foi um case que eu li ali no site da Eventbrite, e era um festival público LGBT, que acho que rolava 2 dias, que normalmente levava lá 5 mil pessoas. Então eles fizeram uma mudança de chave e começaram a fazer um festival LGBT mais família, e explodiu. Hoje em dia dá 50 mil pessoas nesse festival por causa dessa mudança de foco, abriu um pouco, não é uma coisa bem nichada ainda, mas trouxe essa coisa família. Então, em vez do cara ir sozinho, agora começou a ir 3, 4 pessoas, acompanhar todo mundo, então pode ser uma coisa bem legal de aplicar. Mas vamos ver aqui a resenha. Deixa eu até tirar a gente daqui. Eu vou aproveitar, acho que eu vou ler esse texto aqui que o Franklin fez, que acho que tem tudo a ver e vai complementar o que a gente falou. Na Europa, em particular no Reino Unido, o hábito de frequentar festivais é muito antigo. Glastonbury, o mais famoso dos festivais da Inglaterra, é realizado desde 1970. Mas desde a década de 60 havia um movimento chamado Northern Soul, em que jovens deslocavam-se centenas de quilômetros de carro para dançarem ao som acelerado da música soul norte-americana, virando madrugada dentro, tomando pílulas de anfetamina. Sim, já havia uma cena rave antes do techno. Esse texto aqui que o Frank... Lá ainda distante da nossa realidade, os festivais já se tornaram uma indústria consolidada. Tanto que o verão é chamado Festival Season. Nesse sentido, os festivais souberam adaptar-se com o passar do tempo, oferecendo confortos e segurança para o público que envelheceu, mas não necessariamente deixou de sair. No Brasil, ainda existe um mito de que o festival é uma coisa de jovem, embora seja frequentado predominantemente por jovens. Isso varia muito da proposta de cada festival. Tome como exemplo o dia do rock metal no Rock in Rio. A faixa etária do público eleva-se consideravelmente. Não existem festivais de música eletrônica no Brasil, como o Sonar Barcelona, por exemplo, em que era VIP não é para ostentar, e sim para dar conforto e qualidade aos clubbers das décadas de 90 e 80. Porém, uma verdade é fato, a pirâmide etária no Brasil está se invertendo e em 20 anos a grande maioria dos brasileiros terá mais que 30 anos, ou seja, espere cada vez mais eventos olhando para esse público. Então, bem legal, acho que encaixou muito do que a gente falou aqui, não fizemos spoiler, né? Acho que o Franklin trouxe dados também bem interessantes, mas o João também tinha comentado essa coisa do Festival Season e dessa coisa que a gente falou do público envelhecendo. Mas bem legal aí, Franklin, brigadão aí pela participação. Agora vamos ver em relação ao status de relacionamento. Basicamente, a gente tem esses dados, o público solteiro ali 61,5%, em relacionamento 33,2% e os casados 5,2%. Então talvez até o que a gente falou antes de o cara já se preparar, já fazer um evento mais tão família, talvez ainda seja muito cedo, né? Pensando nesses dados, pelo menos do público que a gente pesquisou aqui, a grande maioria ainda é solteiro, tem uma galera meio que namorando ou enrolado, mas tem poucos casados, então, né, a gente tem até os dados aqui em relação a filhos, mas a porcentagem é muito pequena, e até o paralelo que eu consigo fazer aqui com o ano passado, a quantidade de solteiros cresceu um pouquinho, de 4,6%, mas eu acho que não é muito relevante. Quer comentar alguma coisa, João? Sim, eu acho que esse recorte ele mostra também um pouco do nosso tempo, né? Hoje em dia, com essas ferramentas de união estável, né? A pessoa não precisa mais casar no papel. É verdade, é verdade. As pessoas moram juntas, então essa fluidez dos relacionamentos, ela se reflete aqui, né? Então, boa parte dessas pessoas que colocam ali que são solteiras, beleza, a pessoa tem um relacionamento que às vezes não é muito firme, enfim, mas também vamos olhar sob outra perspectiva aqui. 1/3 das pessoas vai aos festivais, quer dizer, 1/3 não, né? 40% se a gente somar os que estão num relacionamento com os casados. Ou seja, ele derruba um pouco esse mito também. O Franklin cita ali o mito de que o brasileiro acha que o festival é um programa de jovem. Eu acho que esse dado aqui, ele já derruba o mito de que é um programa para solteiro, né? Quer dizer, não, as pessoas vão, né? Quase metade das pessoas que vão nos festivais, elas vão para curtir e elas não estão interessadas em azaração, né? Aquela coisa bem típica de anos 90, no 00, ali, que as pessoas saíam para esse tipo de programa. Então, acho que é bacana a gente olhar o dado sob essa perspectiva. Não, e até pensando na questão da idade, porque a gente tinha lá uma quantidade pequena de pessoas, né, acima ali de
de 35, aqui só tem 3,7 que responderam, e até pensando num paralelo, tipo, meus amigos, eles começaram a casar, né, a se enrolar ali mais, ter filho, com 35 para cima, a galera hoje que tá nessa mudança, então, pelo recorte da idade, eu acho que tá bem proporcional até a quantidade de casados aqui, meio que não surpreende esses dados, mas muito legal que você falou, né? Que somando o relacionamento com o casado, a gente já tem praticamente 40%, bem legal, bem anotado. Boa, então em relação à quantidade de filhos, eu acho que também o recorte ele traz muito isso, deixa eu empurrar a gente aqui um pouquinho para cima, que a gente está bem em cima aqui de um dado. Então 89% não tem nenhum filho, e daí a gente tem com um filho 7,6, 2,1 e daí tem uma faixa menor ali de mais filhos. Quer comentar alguma coisa em relação... E pensando, fazendo um paralelo com o ano passado, isso aí, os números foram muito estáveis, praticamente não mudaram. Quer comentar alguma coisa em relação a esse dado? Cara, acho que na mesma pegada da outra informação a respeito de status, relacionamento, né? É uma tendência da pirâmide etária, do comportamento das famílias brasileiras, né? O brasileiro está dando menos filho. Antigamente, nossos pais, avós tinham famílias numerosas, 10 irmãos, 5 irmãos, né? Hoje em dia é muito raro. A gente vive, inclusive, esse fenômeno da geração do filho único, né? Você e eu podemos falar isso porque cada um tem o seu filho e as famílias elas estão reduzindo, né? Então, acho que é um recorte também dessa atualidade da sociedade brasileira. Mas daí também vamos pensar friamente, porque a gente viu ali, para cima de 35 a faixa ainda não é muito grande, quantidade de casais que já têm filhos, se estão casados ou não, isso não importa, é pequeno. Então hoje, que a gente até falou, o Brasil não tem tanto esses festivais que são família, mas seria talvez estar muito à frente do tempo já fazer isso hoje. Pelos esses números aqui, pela população que respondeu, porque você vai criar uma estrutura talvez para atender as crianças, mas vai ser lá uma porcentagem pequena, então você vai gastar dinheiro para atender um público ainda pequeno. Talvez no ano que vem essa tendência vai mudando, mas eu acredito que seria muito cedo já para fazer esse tipo de coisa, seria um esforço muito grande para atender, como eu falei, um público pequeno. Legal, vamos partir para um próximo aqui. Agora vamos falar a parte mais de consumo de música. Então tem em relação ao gênero preferido. Eu acho que vale também a gente dar uma reforçada em relação a isso, porque a gente pesquisou aqui que são clientes ou embaixadores da Social Wave. A Social Wave é uma plataforma que conecta fãs com eventos musicais. Então, no geral, a gente trabalha com um público bem jovem, né? Uma galera que gosta de ir para esses eventos, convidar os seus amigos, e a gente é muito especializado em música eletrônica. Então a gente perguntou, qual que é o teu gênero musical preferido? As pessoas marcaram, mas até, eu acho que é diferente de um recorte nacional, porque o nacional a gente sabe que o sertanejo é muito forte, né? O funk tem uma representatividade muito boa, todos esses outros ritmos aí, pensando brasileiros, e pensando na música eletrônica, talvez tenha ali 20% da população, mas aqui nesse recorte é diferente. Então house e techno, 67%, a gente tem, basicamente tem até música clássica, 5%, jazz, 9%, reggae, ska, 21%, indie também forte aqui com 20%, o funk com 14%, blues 9%, sertanejo 8% só aqui, então tá um pouquinho fora do normal, pop 30%, hip hop 30%, punk 30%, metal 6% e o rock metal 6% também. E daí tem também um recorte de outros. Quer comentar alguma coisa, João? Não, acho que você falou tudo, cara. Acho que a informação aqui ela acaba, de fato, ficando mais inclinada para o perfil do público que está frequentando esses festivais, né? Mas também é curioso a gente observar que provavelmente a música eletrônica ela concentra a maior parte dos festivais, né? Temos muitos festivais de rock, alguns festivais de música sertaneja, de música pop, mas digamos que tá muito faz parte da cultura clubber, né? Por excelência, assim, você ir a festivais. Então acho que por isso que o número aparece assim. Só para pontuar aqui um dado interessante, a J Leiva, não sei se as pessoas conhecem ou não, mas recomendo que busque. A J Leiva é uma empresa de São Paulo que ela faz uma pesquisa chamada Cultura nas Capitais. Ela lança a cada 2 ou 3 anos. E eles têm sites muito bacanas e eles fazem também esse questionamento dos estilos musicais mais populares. E me chamou a atenção porque a música eletrônica aparece entre os 10 estilos musicais mais populares em 3 capitais do Brasil, Manaus, Brasília e Curitiba.
Florianópolis não participou desse levantamento, mas eu tenho certeza absoluta, ponho minha mão, arrisco e aposto que certamente em Florianópolis também estará entre os 10, sabe? Então a música eletrônica, eu acho que ela vem galgando um espaço muito interessante, né? Ela já se consolidou como um estilo, não é mais um estilo tão nichado, né? Ela já faz, em alguns dos seus estilos, inclusive, ela já faz parte da própria música pop. Bem legal, bem bom. Vamos seguindo aqui. Então, a próxima pergunta, bem interessante aqui, essa relação, é aonde você compra suas músicas. Então, até a gente comparando, ano passado, o streaming aqui está com uma grande preferência, né, 60,2%, e no ano passado era 52%. Então foi de 52 para 60, teve um crescimento, e também é bem alto, até comparando com a Europa. A Europa ainda é 44%, acredito que a galera ainda compra muito no físico. Então tem uma galera que acaba não comprando música, 26%. Acredito que a maioria desses acaba escutando muito no YouTube, acho que é muito comum, o cara abre o YouTube, vai meio que usando quase como um site ali de música. Tem uma galera que ainda faz download de música pirata, né? Acho que você também deve estar aí com o teu Napster instalado aí, SoulSeek rodando. E tem uma galera que ainda compra formatos físicos, mas comprados online. O que você acha desse recorte? Cara, eu acho que ele traduz uma tendência mundial, né? Eu busco sempre acompanhar as pesquisas. A Nielsen faz uma pesquisa muito bem elaborada, com relatórios semestrais e anuais a respeito do consumo de música, foco nos Estados Unidos, mas também tem alguns outros países que participam do levantamento deles. E o streaming, ele é hoje o principal formato onde as pessoas consomem música, né? Uma curiosidade que tem sido observada na indústria fonográfica é de que o vinil, ele, em 2019, ele deve fechar o ano pela primeira vez depois de 30 anos, o vinil vende mais que CD. Né? Então, para a gente ver como essa curva de formatos ela é muito dinâmica, né? Há 5 anos, pouco se ouvia de streaming, as pessoas ouviam muito MP3, né? Pirateavam, enfim. Agora já não, agora o MP3 já está de lado e o streaming está com tudo. Eu tenho observado uma outra coisa muito engraçada, que as fitas cassete estão voltando com tudo também. Tem muita gente gravando fita, tem alguns equipamentos sendo vendidos com fita cassete já, o pessoal está indo em antiquário, em sebo, comprar os equipamentos que reproduzem fitas. Então o formato musical é muito dinâmico, é muito interessante e está sempre mudando, não adianta. Provavelmente no que vem já vai ter mudança, daqui a 2, 3 anos vai surgir uma forma nova de consumir música que a gente não sai, né? É legal até pensar que no universo para DJ, porque o DJ ele precisa ter a música para poder tocar. Mas o Beatport, que é o principal site de vendas de música, ele hoje já tem um serviço de assinatura que você paga lá uma mensalidade, acho que é 30, 40 dólares, você pode pegar qualquer música que está lá, tem 20, 30, 40 mil músicas, e você consegue baixar lá 100 por vez e utilizar. Então, cara, é uma tendência que praticamente quem não estiver pulando para o streaming, na verdade, está para trás, está gastando mais dinheiro, está tendo menos música à sua disposição. Então, acho que com certeza a tendência é o streaming acabar dominando cada vez mais. E até o YouTube, com o YouTube Música ali, eles estão sempre tentando empurrar você também, né, para fazer essa parte de assinatura, mas acho que está ainda correndo meio por fora aí da preferência do brasileiro e também lá na Europa. Legal, vamos partir aqui para o próximo em relação à mídia e comunicação. Tem bastante dado, bastante informação ainda para a gente ver. Então, em relação a qual dessas mídias você acha que os festivais deveriam divulgar? Então, até a gente sabe que o brasileiro ele tem como preferência, principalmente esse público jovem, o Instagram como sua mídia social número 1. Até importante. Aqui nessa pergunta, a pessoa que respondeu poderia marcar mais de um. Então a gente tem lá, né? Então por isso que você somando todas as porcentagens dá mais de 100%. Então o Instagram tá lá 87%, a preferência número 1. Facebook como a segundo canal ali de divulgação com 64%. E daí vem a divulgação por amigos e logo atrás o YouTube. Acho que até um ponto bem importante da gente pensar em relação a isso, até comparando com o ano passado, esses números estão bem estáveis. E lá na Europa tem a diferença que o Facebook é o número 1 e o Instagram é o número 2 e o YouTube é o número 3. Eu acho que é muito legal, até vejo um paralelo da própria Experience, que eles mandaram muito bem na divulgação do ano passado, do evento lá em São Paulo, e eles foram o primeiro festival que eu vi trabalhando muito no YouTube, até acho que você que comentou, eu fui atrás pesquisar.
mas acho que pelo recorte aqui, pelo público tá encaixando, porque até vejo, a galera mais velha parece que ainda prefere um pouco o Facebook, não usa tanto o Instagram, a molecada, a preferência número 1 é realmente o Instagram, e aqui até eu encaixei essa parte da divulgação feita por amigos, porque a cerne é o centro ali do que a Social Wave faz, até pra gente entender qual que é essa preferência, porque é interessante até, você vê um anúncio em mídia social, você vê um anúncio em vídeo, mas de uma certa maneira, né, a confiabilidade de uma pessoa quando vê um anúncio desse é relativamente pequena. Todo festival vai dizer que tem as melhores atrações, que tem a melhor decoração, que tem a melhor segurança e por aí vai, mas quando tem o teu amigo te indicando, um cara que de repente já foi no festival, que ele sai direto, entende lá das bandas, dos DJs, você acaba confiando muito. Então parece até, pelo público que a gente pesquisou, também parece os dados, né, se você for pensar no hábito de consumo no geral, aqui está refletindo muito bem. O que você achou aqui desses dados? Quer comentar alguma coisa? Cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com comunicação. Hoje a gente trabalha menos, nós trabalhamos mais com tropical do que comunicação, mas ainda estamos nesse meio, de certa forma. E é um desafio, é um desafio tremendo para o produtor de evento, é um desafio tremendo para quem faz festa, para os artistas, encontrar os canais, né? A gente viu esse fenômeno aí nos últimos 5 anos, o Facebook e o Instagram, que tinham aquele alcance totalmente orgânico, ou seja, você fazia um conteúdo bacana e ele se disseminava. Hoje em dia isso não existe mais. Ou você paga, ou o teu conteúdo não vai ser mostrado para as pessoas, né? E daí isso vai trazer mudanças, não sei exatamente quais, mas temos alguns palpites aqui. Participei há algumas semanas ali de um curso de Music Business do Araújo, e a turma estava conversando exatamente sobre isso. Tinham lá produtores de evento, tinham artistas, e estavam falando, olha, o Facebook não rende mais, Instagram não dá mais. Então, já havia até em grupo de discussão pessoal, acho que era do Rio de Janeiro, de Brasília, falando que está voltando a imprimir flyer, né? Então, talvez as ferramentas e os métodos offline, né? O antigo flyer, a antiga equipe de divulgação na rua, com cartaz, isso talvez volte, porque as pessoas, antigamente elas ficavam online para desligar, né? As pessoas ficavam ali nos aplicativos, tá? Hoje em dia é o contrário, as pessoas elas ficam offline para desligar do mundo. Então é curioso aí, certamente teremos mudanças bem profundas num espaço curto de tempo, acredito. E até um paralelo bem legal, na semana passada eu tive a chance de bater um papo com o Henrique Chaves. O Henrique Chaves, ele é o dono da Planeta Brasil, uma das principais produtoras de eventos aqui no Brasil. Ele é lá de Belo Horizonte e ele faz esse evento que acontece ali em janeiro, e até pela programação dele, pela quantidade de venda de ingressos, ele acredito que vai se firmar como o terceiro grande festival do Brasil, só perdendo do Rock in Rio, do Lollapalooza. E o que ele comentou? Que ele não vê esse trabalho de promoters como basicamente um mal necessário. Ele vê sim como uma das principais formas de divulgação. Então ele tem uma equipe enorme lá de mais de 1000 promoters, ele tem toda uma metodologia que ele aplica nessa galera de gerar lideranças. Então ele já percebeu que, putz, não adianta eu ficar torrando dinheiro em mídia social, fazendo de qualquer maneira, eu preciso das pessoas falando do meu evento, colocando boca a boca para girar. Então, como você falou, talvez ainda não esteja muito claro quais são esses novos meios, se vai ter que voltar para o papel, se vai ter que fazer, né, coisas diferentes, mas é legal já ver produtores se ligando nisso e usando esse poder de uma certa maneira do orgânico, né, das pessoas falando do evento para poder gerar isso. Legal, vamos partir para o próximo aqui. Tem esse aqui que eu acho bem interessante, que é se você se arrependeu de ter publicado alguma foto em um evento no ano passado. Então, né, poucas pessoas, 95,9%, falaram que não se arrependeram, mas se a gente comparar do ano passado com esse, dobrou. No ano passado eram 2% tinham se arrependido, agora já tem 4%, então não é um número muito grande, mas já tem uma galera, né, às vezes, sei lá, postou uma foto que não estava com aquela cara tão bonita. E fazendo um paralelo com a Europa, e talvez você falou um pouco dessa coisa de desligar do mundo, de você até estava também conversando com o pessoal do Morro Dália, que vai ser um evento do Psicodália de carnaval, e daí eles falaram, cara, vai ser basicamente para você ficar uma semana desconectado do universo digital, não tem telefone, não tem internet, você entra ali, passa de um portal ali para uma outra dimensão. E na Europa, 13,8% afirmaram que se arrependeram
de ter publicado alguma foto em mídia social. O que você acha em relação a esse dado aqui, João? Na Europa as pessoas, o índice é maior, é isso? Lá é 13,8 e aqui a gente tem 4,2, 4,1. Cara, o meu palpite é que, não sei, eu acho que o brasileiro ele é mais preocupado com a sua própria imagem, assim, então as pessoas acho que elas postam ali e sabem o que vão postar. Eu acho que o europeu às vezes ele é mais sem filtro, bem dessa, como você falou, o cara tá lá curtindo, às vezes já bebeu todas, tá ali, posta depois, depois que ele vai entender ali que o post não era exatamente necessário, enfim, acho que as pessoas agem mais por impulso, né? O brasileiro a gente tem essa preocupação com estética, com visual, assim, né? As pessoas ligam muito para a imagem aqui no Brasil, acho que pode ser por isso aí, essa mudança. É verdade, eu já escutei também histórias, tipo, de pessoas que iam pra balada e, tipo, o cara ficava muito louco ali, exagerava, e daí quando começou essa coisa mais de mídia social, essas pessoas começaram a ficar mais comedidos porque eles queriam tirar uma selfie, queriam tirar uma foto ali com uma cara mais apresentável. Então, não vou dizer que zerou a loucura, mas o cara se segurou muito por causa disso. Então você vê, né? Falam tanto que a mídia social faz mal, mas para algumas pessoas isso aí acaba, essa exposição e como você falou, esse filtro aí acaba fazendo bem. Mas legal, vamos ver aqui um outro fator aí ligado ainda a esse uso de celular, embaladas e tudo mais, que é para que você usa o celular no festival. Eu acho que isso aqui é um dado muito importante, né? Até para você, como dono de evento, o que você vai investir ou se vale investir numa dessas coisas. Então tem lá 79%, e aqui também mais uma pergunta que o participante poderia marcar mais de uma resposta, por isso que a soma é mais de 100%. Então, compartilhar imagens e vídeos, 79%. É o que a galera usa mais. Em segundo está a comunicação com amigos no festival, 63%. Então, muito provavelmente usando um WhatsApp, ou de repente se a internet não está tão boa, que acontece muito quando aglomera muitas pessoas, até correndo para um SMS. E daí tem conferir o horário das atrações, 54%. Só que olha que engraçado, até se você for ver, o uso de aplicativo do festival é 9,9%. Então as pessoas, isso aqui, elas querem saber qual que é o horário do line-up, qual DJ está tocando em qual pista, isso é um fato muito importante, mas talvez poucos festivais tenham aplicativo, ou os que tem a galera não usa tanto, que tem que baixar, tem uma coisa a mais, só que com certeza a pessoa vai e pega um print daquele timetable, dos horários para poder usar. Então eu pensando como produtor de evento, eu acho que seria até muito mais interessante eu criar algumas artes que sejam legais, que eu possa repassar para as pessoas, para eles baixarem e ele ficar folheando ali, do que criar um aplicativo que eu vou investir uma grana, a galera não vai trocar mensagem ali por dentro, que o cara já vai usar o WhatsApp, e ele não usa tanto, né, quanto de repente deveria ou poderia. Então o uso do aplicativo é pequeno, conferir a previsão do tempo, tem uma galera que se liga, navegação para chegar ali no evento, conferir e-mails, cara, tem 0,9% das pessoas que vão pro festival e conferem e-mail. Eu acho que eu às vezes sou uma dessas, eu posso... Talvez não seria minha preferência aqui, mas eu acabo fazendo isso. Mas, cara, pouca gente. E tem que se desligar nisso, né? Não faça esse tipo de coisa. O que você acha desses números aí, João? O que você comentaria? Cara, esse assunto ele é bem polêmico, né? A gente sabe que tem muitos clubes que têm, principalmente fora do Brasil, né? Vários clubes proíbem as pessoas de entrarem com celulares ou colocam adesivo para que elas não tirem câmeras. Não tirem foto. Teve uma pesquisa, porque para que elas não tirem fotos. Teve uma pesquisa no ano passado, se eu não me engano, no Reino Unido, que diz que, ele é bem paradoxal, assim, é bem contraditório, diz que 90% das pessoas tira foto, mas 90% das pessoas não quer que tirem foto também, sabe, se incomoda com o uso. E isso não é só em festas, né? Isso é na sociedade como um todo, é de jogo de futebol, a teatro, a museu, assim, as pessoas elas estão muito conectadas. E de fato, como esses números aqui mostram, no festival as pessoas utilizam para finalidades bem específicas, né? Ou seja, comunicar com os amigos, pedir o táxi Uber no final, que é sempre importante. Mas eu achei ótimo o teu insight, a gente já fez isso no Subtropical, inclusive, do festival, do evento, disponibilizar uma arte, né, no formato da tela ali, já do celular, com o line-up, com as informações, porque se a pessoa ficar no 4G ali gastando, né, se ela fica com o celular ligado o tempo inteiro, é difícil que ela tenha carga num festival mais extenso. Então é importante, às vezes a pessoa deixa ali no modo avião, mas ela tem na mão ali, ela sabe quem está tocando, o que está acontecendo no festival, mapa, enfim.
É legal, porque acho que também é questão de investimento. O cara vai, vou gastar uma grana para fazer isso, cara, mas ninguém vai usar. Tivesse feito... O aplicativo, baixar um aplicativo só para ter as informações do festival. Eu já tive, pra ser bem sincero, as experiências que eu tive até hoje de baixar aplicativos de eventos, elas não são boas, sabe? Porque às vezes muda artista, né? Tem alguma questão ali, não atualiza a tempo no aplicativo, enfim. Eu acho que essa alternativa das imagens ela é bem mais prática. Acaba sendo também barata aí. Legal, vamos pro próximo aqui. Então, aqui mais a título de curiosidade, qual que é a sua operadora de celular preferido? Então a TIM ainda continua na liderança, mas caiu bastante. Eu acho que até, porque também você falou um pouquinho, eu ia trazer, lá na frente tem um recorte até do Market Report, essa pesquisa europeia, e lá fala que a galera, tipo assim, não ligaria se tem sinal de celular, a galera quer realmente se desprender ali, né, entrar num outro universo, não quer ficar na internet, mas até esses dados são interessantes porque é importante que tenha um certo sinal para as pessoas poderem se comunicar e não ficarem, sei lá, pelo menos para chamar um Uber ou poder a galera se encontrar quando se perder. E é interessante você fazer esse reporte, você tem TIM, vamos ver, TIM é o número 1, pelo menos tem que ter um certo sinal aqui para o cara poder sobreviver, mas é mais a título de curiosidade. Quer comentar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que essa informação ela pode ser útil, inclusive, às vezes, para no momento de captar patrocínio, né? Exato. Cada praça tem o seu perfil, então tem cidades que a Claro é mais forte, tem cidades que a TIM é mais forte, então já vi inclusive também clubes e eventos que negociam às vezes com as operadoras, né, para que tenha uma antena exclusiva ali, porque é muita gente compartilhando, então acho que o produtor de evento pode sim fazer uso dessas informações e deve, né, na hora ali de conseguir não só proporcionar mais conforto para o frequentador que vai ter o sinal sempre, como também para conseguir uma verba, às vezes, com essas operadoras. É verdade, bem legal. Então vamos falar aí do tipo festival em 2019, uma coisa mais ampla, depois a gente vai ter antes do festival, durante e o depois, aqui é como uma coisa mais genérica, assim, dos hábitos que as pessoas têm, das preferências. Então em relação à quantidade de festivais, então a gente tem aqui basicamente, né, uma faixa relativamente grande, 14,5% foram mais de 6 festivais. É interessante que na Europa só 4% foram mais de 6 festivais. Então parece que o brasileiro ama realmente ir em festivais e basicamente não mudou esses números de um ano para o outro, mas comparando com a Europa, o brasileiro acaba indo muito mais, né, com uma frequência muito maior. Eu acredito que até talvez seja, a gente tem uma porcentagem da população menor que vai numa quantidade maior de eventos, e lá, como você falou, uma coisa mais cultural, né, então uma população maior deve ir, mas numa quantidade menor. O que você acha em relação a esses dados? Quer fazer algum comentário? Não, só pontuar rapidinho que o público do festival ele costuma ser um público fidelizado, né? As pessoas gostam, né? Ele acaba se tornando um programa, tem gente que espera o ano inteiro, tem gente que viaja só para ir em festival, então isso acaba se tornando uma cultura, né? Aquilo que a gente falou lá atrás, está se criando uma cultura de festival no Brasil e o público que gosta, normalmente gosta, e isso acaba incorporando o próprio estilo de vida da pessoa. Então ela já fica ligada nos calendários, viaja para isso, frequenta na sua cidade, então acho que acredito eu que a gente vai ter cada vez mais, esse número vai ser cada vez maior, né? As pessoas que frequentam 4, 5, 6 eventos por ano, eu acho que tende a aumentar. É legal de como o produtor tem que pensar nesse cara que é fã, que vai em um monte de eventos, provavelmente é o cara que viaja muito para ir, que gasta mais dinheiro, então tem que fidelizar essa galera, que com certeza são aqueles super usuários ali que fazem, né, girar muito desse evento. Mas vamos ver aqui uma outra pergunta: quantos amigos foram com você? Então, que foram sozinho, está em 6%, até esse número cresceu em relação ao ano passado. Antes era 2,5% que iam sozinho, agora é 5,9%, 6% aqui arredondado. E no outro extremo, a gente tem lá grupos muito grandes, né, 43,1% que vão mais de 6 pessoas. Eu vejo que esse movimento ele é bem natural, né? Às vezes você, até ir sozinho é mais difícil,
mas tem muitos estilos musicais, como por exemplo até o próprio Psytrance, tem essa coisa muito de igualdade, você vai lá, fica amigo de todo mundo, você faz 1000 amizades lá dentro, então talvez o cara entra sozinho, mas ele sai com vários amigos ali por essa interação, mas no geral é um evento que é muito melhor ir de galera, né, lá para curtir com os amigos, fazer toda essa interação. Eu mesmo, quando vou em qualquer evento, a Letícia, minha esposa, começa a fazer grupo no WhatsApp, começa a chamar as amigas, eu começo a chamar os amigos, a gente vai sempre com um grupo de 10, 12 pessoas e com certeza é bem mais divertido. O que você acha em relação a isso? Eu concordo, acho que é um programa ideal para você fazer em grupos, né, rola muito isso das pessoas conhecerem outras pessoas em festivais, daí se torna às vezes um grupo, isso é super comum, né? Tem grupos assim só para ir naquele evento, o pessoal se encontra uma vez por ano, e acho que sob a ótica dos produtores de evento, também a gente pode fazer essa leitura de oportunidade, né? Quer dizer, então assim, temos um grupo para 5, 10 pessoas, já que é um comportamento padrão e um volume grande de pessoas, então oferecer facilidades para esse tipo de público, muito além daquele óbvio, de um camarote, de um combo, né? Então, você pode fazer, às vezes, venda de ingresso, a parte logística, né? O próprio Warung Day faz isso, de ver essa parte da hospedagem das pessoas, né? Quer dizer, as pessoas estão indo num grupo, então, beleza, a gente recomenda tais hotéis, tem uma agência de turismo parceira, acho que a minha é mais ou menos por aí. Legal, bem, salientou bem, assim, com certeza tem muita oportunidade aqui. E além daquele combo de ingresso, tem muita coisa para aplicar, dá para trabalhar bastante em cima disso e facilitar a vida dessa galera que está indo em turma. Boa, vamos ver aqui o próximo. Quantas vezes você saiu para ver uma banda ou DJ se apresentando em 2019? Até aqui amplia, né? Não está falando só em festival, mas basicamente, né, você sair ali para curtir um artista se apresentando. Então a gente tem basicamente ali mais de 40 vezes, né? A gente não está falando só de festival, deixar bem claro, mais de 40 vezes tem lá uma fatia de 26%, então vai ser aquela galera bem hardcore, o cara que praticamente sai todo final de semana, ou às vezes mais de uma vez em um final de semana. Se a gente for ver lá de 3 a 5, tem também uma faixa relativamente grande, que é o outro extremo. Aqui o roxinho de 11 a 20 também 12%, e daí a gente tem aqui o vermelho, se eu não me engano, de 31 a 40. Então pensando, acima de 31 tem praticamente 40% do público que está saindo quase todo o final de semana. Até o Augusto ele fez uma pergunta aqui, deixa eu só comentar, em relação ao material. Augusto, a gente vai pegar e a gente vai enviar via e-mail, acredito que você fez o teu cadastro ali pela landing page, então a gente está com o teu e-mail, a gente está finalizando os últimos detalhes até aqui, essa parte gráfica não exatamente é como vai estar no e-book, mas fica tranquilo que a gente vai te mandar por e-mail, aqui é mais a gente está fazendo uma análise dos dados, que não vai ser tão profunda ali no próprio e-book, mas fique tranquilo que a gente vai te enviar. Legal, o que você achou disso aí, desses usuários hardcore, da galera que sai toda semana, e o que você comenta em relação a isso? Cara, eu acho que na mesma pegada da fidelidade do público, né? É um público fiel ao tipo de programa, ele gosta do festival, e uma quantidade bem expressiva de pessoas gosta de sair para, né, ouvir os artistas específicos, ele quer ver aquela banda, quer ver aquele DJ. É curioso observar que os números eles ficam meio parelhos ali, né? As pessoas que de 3 a 5 é 29 e de 6 a 10 é 26, né? Então assim, de 3 a 5 vezes no ano é pouco, né? Quer dizer, 3 vezes é uma vez a cada 4 meses você sai para ver um artista. Agora de 6 a 10 vezes é praticamente quase uma vez por mês, né? Ou mês sim, mês não, você está ali. Então acho que mostra um pouco sobre o fato de que as pessoas muitas vezes preferem sair só para se divertir, né? Não necessariamente para ver aquele artista, o pessoal sai para encontrar galera, enfim, só pela diversão. Não, eu estou fazendo um paralelo com a pesquisa europeia, porque lá tem, basicamente, eu estou vendo os dados aqui, então, por exemplo, de 3 a 5 tem 30%, de 6 a 10 tem 25%, mais tipo de 1 a 30 ou de 31 a 40 ou mais de 40 é uma faixa bem pequena, 7%, 3% e 4%. Então, diferente no Brasil aqui que a gente tem
desse público que respondeu, 40% sai mais de 30 vezes, ali praticamente é 10%. Então a gente tem 4 vezes mais pessoas que são esses usuários hardcore, que o cara sai direto. Então acho que é mais um ponto para salientar, que você tem que cuidar desses teus super fãs, porque é o cara que frequenta muitas festas, que pode também, com certeza, falar muito bem do teu evento e trazer mais gente, ou eventualmente quebrar ele falando mal, né, se não tiver uma boa experiência. Então tem que cuidar muito dessa galera. Vamos lá para o próximo dado aqui. Deixa eu tirar a gente da frente aqui. Então, em relação ao tamanho ideal de um festival, esse aqui, de uma certa maneira, não vou dizer que me surpreendeu, mas acho que é um dado bem interessante para a gente analisar e colocar no radar. Então, das pessoas que basicamente gostam de eventos de 1.000 a 5.000 pessoas, é praticamente 40,3%, então é uma faixa bem grande. Das pessoas que gostam de festival de 5 a 10 mil, são 29, de 10 mil a 20 mil, 16, mais de 20 mil, 7,8 e menos de 1.000, 5,6. Então, da faixa praticamente, pensando de 1.000 a 10 mil, é onde está lá quase 70% das respostas, mas a grande quantidade está realmente nesses eventos de 40%. Até eu vejo que de uma certa maneira é um pouco também em relação à segurança. Claro, quando você vai no Rock in Rio, você sabe que é toda aquela estrutura, né, tem um nível de segurança muito alto, mas na maioria dos eventos, né, esses eventos vão pensar, não dá para dizer que é de médio porte, já são de grande porte, mas acho que tem uma preocupação muito grande com segurança, a entrada, a saída, né, roubos lá dentro. Então acho que as pessoas se sentem, eu acredito, um pouco mais seguras nesse público mais ou menos de 1.000 a 5.000, que vira uma coisa um pouquinho mais família. O que você acha em relação a isso, João? Cara, eu acho que pesa muito aqui a questão da qualidade da produção, né? Entregar um evento para 1.000 a 5.000 pessoas é um desafio, mas é completamente diferente do desafio de você entregar um evento para 20.000 pessoas, né? Então, considerando que é um mercado jovem, o mercado não é só jovem em relação ao público, né? Ele também é jovem em relação aos produtores. Então, eu acho que é difícil a gente encontrar eventos que têm uma capacidade para receber públicos expressivos com qualidade, né? É difícil entregar. Não à toa, a gente tem uma quantidade muito grande de eventos de fora, né? Então, tem o Lollapalooza, tem o Time Warp, teve Deckmantel, tem DGTL, Digital, enfim, essa expertise dos gringos em vir oferecer eventos grandes com uma estrutura melhor, ela conta muito, né? Então acho que a gente tem uma oferta maior de eventos menores, um pouco por causa disso, por essa dificuldade, mas também pelo conforto, como você falou. Acho que além da segurança, as pessoas ficam, é maior a chance delas terem um conforto e uma experiência bacana num evento menor. Bem legal, bem bom. Gostei bastante aí do comentário aí, acho que temos que pensar bastante nisso. Agora a próxima pergunta é: quando que você comprou o ingresso para o festival? Então tem lá 16, vamos começar pelo maior aqui, 30,9% foi depois que as atrações principais foram anunciadas. Então, fator importante aqui, que praticamente 1/3 do público respondeu. Na sequência aqui, 24,1% é basicamente quando viu alguma propaganda. Então já quando foi impactado, o cara... Desculpa. Na primeira oportunidade. Então, né, foi impactado ali, viu que já tinha o ingresso, não pensou duas vezes e já comprou. Então, quase ali, tão próximo de quando viu as atrações, foi quando teve essa primeira oportunidade. Teve um fator também, 20,1%, que eu acho que também é aquela coisa de galera, quando os amigos compraram. Então aquela coisa que todo mundo começa a se falar, vamos, começa a criar um grupo, daí todo mundo fala, cara, esse evento vai estar bom, a coisa vai acontecer. E daí a gente tem na sequência 21,2%, falei quando os amigos compraram, e aqui na sequência, quando os ingressos da pré-venda estiveram disponibilizados. Então a pré-venda é importante, basicamente para 15%, o line-up acaba sendo o fator mais importante, lá para 30%, os amigos também... Às vezes também esbarrou, já comprou, mas os amigos também faz uma boa diferença. Até vendo, pensando aqui, fazendo um paralelo com a pesquisa europeia, lá 45% eles vão quando basicamente
tá disponibilizado ali o early bird, aquele ingresso mais barato. Então acho que a galera fica tão na expectativa, ele quer tanto ir, que ele não fica meio, sabe, tipo, esperando, já confia na marca do evento, como você falou, e o cara vai e compra 45%, então na pré-venda já compra. O fator dos amigos também é muito importante lá na Europa, 32%, e os headliners lá 32%. O que você acha aí desses dados? Cara, isso é essa pergunta de $1 milhão aí para os produtores de evento, né? A pré-venda, poxa, aquela curva ali de que às vezes o evento só vai virar na semana. Então, assim, conseguir fazer um evento, conseguir construir uma marca que você consegue, né, como pouquíssimas marcas fazem, de dar sold out na pré-venda, enfim, de ter esse volume, é um baita um desafio, né? E acho que boa parte também dessa equação aí, ela é muito complicada porque tem vários fatores, né? Tem a ver com estado da economia, questão de emprego, de recessão. Então o momento da compra ele é muito dramático para o produtor de evento e para o público. Né? O público sempre está em busca da melhor oportunidade. Claro, a pré-venda é sempre vantajoso você comprar, porque você vai pagar mais barato, né? Mas muitas vezes a pré-venda você compra no escuro, ou seja, não se sabe exatamente quem que o festival vai trazer. Eu acho que é um ponto sensível aí para os dois lados, né? Tanto para o público como para o produtor de evento. E eu acho que é interessante até olhar para essa curva, porque, por exemplo, se você fez a tua pré-venda e vendeu, por exemplo, 1.000 ingressos, então, por que está para esse gráfico aqui, seria basicamente 16% da tua venda total. Então você já consegue entender mais ou menos como que está o calor ali para o teu evento. O fator, claro, que muda muito, que eu vejo que alguns festivais na Europa, eles têm lá mega atrações, são vários dias, o preço médio até mais alto do que o brasileiro. E daí quando você tem um ingresso muito caro, força as pessoas a comprarem muito antes. Porque imagina lá, até um Rock in Rio da vida, sei lá, 600, 800 reais no ingresso. Então você tem que já... Muitas vezes o cara vai comprar em vezes, ele vai precisar pegar um hotel, pegar um avião, então ele precisa se planejar 6 meses antes. Às vezes é um ingresso de, sei lá, 50 reais, alguma coisa assim. A galera, que nem você falou, vai deixar para melhor oportunidade, vai ver se vai rolar uma lista zerada, vai tentar ali alguma coisa de desconto. Ou ele vai decidir na semana ou no dia, acho que é um fator também importante de pensar em relação a isso. Pô, vamos ver aqui, que acho que é uma coisa também daí bem interessante, e às vezes isso é legal para você conseguir defender, né, até o teu evento em relação a, por exemplo, você está fazendo uma cidade, você quer falar lá com alguém da prefeitura, ou talvez até com um patrocinador, para mostrar tanto de dinheiro que você faz girar na cidade. Então, quanto dinheiro você costuma gastar antes de ir no festival? Então, desconsiderando o valor do ingresso, pensando só transporte e compras. Então, a gente tem uma faixa que eu vejo que, pelo jeito, muitas vezes a pessoa, né, vai de ônibus ou vai com uma excursão, a faixa maior ali, 30,6%, é de 100 a 200 reais. Muito provavelmente nesse valor não está incluído um hotel. Então, é muito um bate-volta. O cara foi, curtiu, voltou para sua cidade, né? Dificilmente vai encaixar aqui toda a parte de transporte, hotel e tudo mais aqui dentro. A gente tem uma outra faixa aqui bem representativa, 24,1%, entre 50 e 100, então isso provavelmente é o bate-volta, né, de verdade, o cara só fez um lanchinho ali, alguma coisa. Tem entre 200 e 500, acho que daí já inclui um hotel, 22,4%, e 14,1% é essa faixa de 20 a 50. Então, ainda não parece que até a faixa, por exemplo, de mais de R$1.000 é uma faixa bem pequena. Então, ainda acho que é uma cultura, o brasileiro tem isso, né, de querer economizar, vai lá, curte e volta. E talvez tenha espaço para poder fazer como o Warung Day Festival está tentando implementar aqui em Curitiba, né, essa coisa meio... Traz a galera até para um dia antes, hotel, tem toda uma coisa, uma experiência lá dentro do evento, para o cara poder passar horas, e com certeza com isso o volume de gastos cresce bastante. Como que você acha, até pensando você fazendo o Subtropical agora em Florianópolis, até acho que vale fazer um convite para a galera, você sente que você movimenta mais a galera local, ou que você tem pessoas indo de fora, e quanto que você acha que eles vão gastar aí no Subtropical, na conferência de vocês? O Subtropical ele acontece em Floripa agora de 12 a 15 de dezembro, todos convidadíssimos, vai ter festa com os DJs da Goptan, vai ter festa com heavy baile, vai ter workshop, oficina, você inclusive vai estar lá falando sobre esse nosso cenário.
Eu acho que você foi no X da questão ali quando você menciona a importância de mostrar esses dados para parceiros, né? Prefeitura, Secretaria de Turismo, o próprio Psicodália que você mencionou há pouco, ele saiu de Mafra, né? Ele não vai mais acontecer lá pelo menos esse ano, não sei exatamente qual que vai ser o futuro do evento, mas a gente sabe que a cidade está sentindo a falta, sabe? Por quê? Porque pousadas, hotéis, restaurantes, principalmente cidades pequenas, toda essa rede, né, de estrutura que está lá pronta, ela fica muito aquecida, né? Imagina o que seria de Balneário Camboriú sem aquela quantidade enorme de clubes que tem lá. Então, assim, existe essa certa resistência das pessoas em relação à cultura dos festivais, mas eu acho que esses dados aqui, eles são importantes para mostrar exatamente isso. Um festival, ele é capaz de movimentar toda uma cadeia turística, né, do lugar onde ele está. Em relação ao subtropical, a gente faz um evento muito voltado para a comunidade criativa local, né? Então a gente não tem uma expectativa muito grande, a gente faz um acompanhamento, tem muitas pessoas que vão daqui de Curitiba para lá, assim como tem muitas pessoas que vêm de Floripa para cá, mas a gente foca muito, assim, primordialmente na construção de uma comunidade local, né? Então a gente não tem uma expectativa muito grande, mas é uma coisa que a gente vai construir, assim, no médio e longo prazo, criar esse hábito das pessoas irem até uma cidade só para experienciar o festival. Legal, pô, cara, esse exemplo do Psicodália que você deu foi muito, muito bom. Porque até que sei que deu alguns problemas, sei lá, com a prefeitura, alguém... Então, vou até fazer vou te interromper, desculpa, mas para explicar, eu também tinha essa dúvida e conversei com o pessoal da organização, e a situação lá é bizarra, porque assim, a prefeitura e a cidade como um todo quer muito o evento, porque sabe dessa importância, ele movimenta, ainda mais numa época, né, meio morta ali, quer dizer, quem queria para aquela cidade que não está no litoral ali em pleno carnaval? E parece que o problema envolve algumas autoridades da segurança pública, eu não sei se é Polícia Civil, não sei se é Polícia Militar, não sei exatamente quem é, mas se tornou uma questão quase que pessoal ali, parece, sabe? Tipo, a polícia, não sei exatamente quem se posicionou meio que contra o evento, chegaram a fazer, parece que, blitz e batidas dentro do próprio evento, e daí criou-se uma situação, sabe? Mas parece que a prefeitura apoiava muito e é muito a favor da permanência do evento na cidade. Não, e agora os locais, ali, como você falou, as pousadas vazias, os restaurantes sentindo, né, com certeza deve estar todo mundo reclamando bastante, fazendo bastante pressão, e eu acho que até daí também pensar, né, regionalmente, quantos desses eventos não acontecem aí pelo Brasil inteiro, que às vezes não tem esse apoio da prefeitura, e que precisa acontecer um choque desse, o evento deixar de acontecer, para as pessoas perceberem a importância desse tipo de evento. Então acho que é um fator legal da gente analisar. Então como é que você avalia o preço dos ingressos? Então, basicamente aqui eu acho que até teve lá uma faixa muito grande, 42,3% que afirmaram que acha que é bom, e daí 37,9% falaram que é regular, e 7,8% que é ruim, excelente uma faixa bem pequena, ótimo também uma faixa bem pequena. Eu acho que daí é sempre aquela disputa de você conseguir, né, fazer uma avaliação aquela questão do preço e valor. Você está pagando aquele preço, mas se você entender que, putz, olha a quantidade de atrações, olha a quantidade de pistas, olha a estrutura que eu tenho, você acha, putz, estou pagando X, mas o valor que eu estou recebendo ele é muito maior. Então acho que até é um trabalho muito dos produtores, né, de reforçar isso, de mostrar tudo que tem lá dentro. Eu vejo muito, por exemplo, esses festivais de trance que tem ali 4, 5 dias, o cara vai ficar acampado. Então você tem que explicar muito bem tudo que tem lá dentro, a parte do camping, toda a estrutura que você está colocando para a pessoa olhar, de repente um ingresso de R$100 ou R$200 e achar barato no final das contas. Mas também é aquela coisa, a gente sempre vai, né, querer o melhor ali do nosso dinheiro, então é difícil você achar, nossa, eu tô pagando R$500 e tô achando excelente, né? Vai ter sempre, acho que uma reclamação, e é que essa luta da gente conseguir valorizar em relação aí no preço do ingresso em relação ao valor. O que você acha em relação a isso? Cara, eu acho que aqui vai ser um cabo de guerra eterno, né? O consumidor quer pagar menos, o produtor do evento quer cobrar mais. Então isso daí não vai mudar, acho que não muda em lugar nenhum do mundo, mas estou contigo, acho que vai muito do produtor de evento conseguir transmitir essa mensagem de que a pessoa está pagando e ela vai encontrar um custo-benefício interessante ali. E até eu sinto que, e daqui a pouco a gente vai trazer em relação à parte de preços de bebidas e alimentação, acredito que as pessoas reclamam muito mais até
da alimentação, porque eles estão lá naquele ambiente fechado e no preço de bebida você não tem um outro barzinho para você ir consumir. Então eu acho que é onde as pessoas acabam reclamando mais no valor do ingresso, as pessoas acabam valorizando, né, esse valor pago. Daí tem uma outra pergunta aqui bem chave, que é em relação a qual o principal motivo de você ir em festivais. Então, em relação a isso, a gente tem lá basicamente 60,2% que estão falando dos DJs, tem 31,9% que é se divertir com amigos, tem uma faixa menor aqui que é conhecer pessoas, e tem mais outras respostas que acabam sendo números bem menores. Até se a gente comparar com a pesquisa europeia, lá fala que 52% é por causa da música, então aqui está o 62,% que é DJs e artistas, então basicamente a mesma coisa. Na Europa entrou aqui até um fator que a gente não fez na nossa, que é o senso de escapismo, 23%, e daí tem em terceiro lugar você se divertir com amigos, com 17%, acho que eu comentei já, e conhecer novas pessoas, 6%. Então, em relação ao topo ali da música, tá muito parecido. Na Europa entrou muito essa coisa do escapismo, e até tem um recorte que eu vou fazer ali do Market Report, que eles falam que, cara, que não liga muito se tem internet, o cara quer se desligar mesmo. Que você acha em relação a esses dados aí? Quer comentar alguma coisa? Cara, eu acho que também ele reflete muito a realidade, aquela percepção que a gente tem por cima, né? Quer dizer, numa pista, quem tá ali de fato para ver o artista, quem tá ali para se divertir. É quase que um meio a meio, né? Um 60-40 ali, mais ou menos. As pessoas, boa parte das pessoas vai para ver e as outras pessoas vão para acompanhar e não estão muito preocupadas ali. Acho eu que o fato do Brasil ter um índice maior do que a Europa em relação ao artista pode ser uma coisa desse modismo recente, dessa febre de música eletrônica dos últimos anos, porque se tornou cool, né? Você dizer que você gosta do artista, e daí as pessoas ficam discutindo se os seus ídolos são melhores que os outros na internet. Isso aí toma muito tempo das pessoas ultimamente, elas gostam de falar, né? Não deixa de ser um posicionamento, você dizer que você gosta daquele tipo de som, não é só o tipo de som, né? Você gosta de todo aquele universo que está por trás, da parte estética. Então tem lá a turma de preto que gosta do techno, tem a turma mais colorida que gosta do Psy, então isso acaba se confundindo um pouco aquela questão do pertencimento, né? Quer dizer, gostar de um DJ não é só gostar de um DJ de um tipo de som, é gostar de todo um estilo de vida. Então acho que esse número elevado das pessoas que estão vendo os artistas no Brasil é um pouco por causa disso, né? Nos últimos anos a gente teve essa sedimentação aí do Brazilian Bass e daí do techno, quer dizer, esse crescimento do interesse das pessoas pelos estilos musicais. Legal, hein? Bem bom, faz sentido. Vamos aqui na sequência, então. O que você menos gosta em um festival? Então, fatores aí para a gente cuidar. Então, tem lá uma faixa muito grande aqui, eu acho que você já tinha salientado anteriormente em relação a isso, 38,3% é má organização. Então, acho que até não tem os dados aqui da Europa, mas acredito que lá, por serem festivais que já rodam há muito mais tempo, tem até muitas empresas especializadas em atender esse tipo de evento, eles sabem melhor, acho que como organizar esse tipo de reunião ali de pessoas, e até uma coisa que a gente vai, quando vê um festival gringo, né, acaba às vezes, talvez a mídia não é tão boa, mas ele traz esse nível de organização e acaba melhorando os festivais brasileiros. Então, basicamente 38% é a má organização. Aqui na sequência, a gente tem preço das bebidas e comidas, foi o que eu estava comentando, as pessoas parecem que não reclamam tanto de pagar aquele ingresso, mas quando ele entra naquele local, que você não tem mais opção, você tem que pagar a água, sei lá, R$10, e por aí vai, as pessoas reclamam muito disso, e daí parece que eles valorizam o preço do ingresso, por causa das atrações, mas quando, estou naquela região ali, agora está fechado, vou ter que pagar essa bebida mais cara, isso gera, né, uma certa discussão bem grande. Daí a gente tem lá, sistema de som ruim, que principalmente para as pessoas que eu acho que gostam do som, vão lá para curtir o DJ, o sistema de som não é bom. Daí a gente tem essa faixa de 10% que fala de lotação e 8% DJs com mudanças de horários e afins. E daí, qual que é a tua opinião? Eu acho que isso aqui é excelente, né?
pode servir como um ótimo manual para o produtor de evento, né? Olhar cada um desses itens aqui. Então, obviamente, a organização em geral do evento, né, tem que funcionar. A organização não é só o evento em si, né? É o todo, é o acesso, é como as pessoas vão achar, se elas vão encontrar o local, se lá vai ter fila para entrar, se vai ter fila para banheiro, se vai ter fila para bar. Então, se as pessoas estão cada vez mais preocupadas, se elas estão pagando, como você bem pontuou, você está pagando, ok, você tem que ter um custo-benefício, você tem que ter opções, né? Então, chegar num lugar que está mal organizado, ou que vai ter bebidas caras, ou que vai estar lotado, quer dizer, não, o produtor de evento é complicado, a gente sabe, o produtor sofre com isso, porque para achar os bons fornecedores é sempre mais caro, né? Não existe fórmula mágica aqui, mas acho que esses dados aqui eles devem ser olhados com muito carinho pelos produtores de evento, assim, um item a item, para entender exatamente de que forma ele pode proporcionar a melhor experiência para o seu público. E o problema também, eu acho que é de ano para ano, porque a pessoa vai, você até fez uma divulgação excelente, levou uma galera, mas daí se a pessoa sente, é mal organizado, puta, eu fiquei 3 horas na fila, puta, a bebida era cara, então para trazer esse cara no próximo ano vai ser quase impossível. O cara vai sair falando mal, então tem que cuidar de ano a ano, porque senão você não tem retenção, tem que ficar gastando mais dinheiro para trazer mais gente. Mas vamos seguindo. Como é que você foi ao festival? Então a gente tem lá uma quantidade muito grande de pessoas que falou táxi e Uber, então eu acredito que é aquela galera local que vai lá e prefere, né, rachar ali um táxi ou um Uber. Tem lá uma faixa ainda bem grande aqui de 33% que vão de carro. Daí tem já uma faixa de 27% que vão de van, transporte público 16%, avião 7,5% e van 9,3%. Então pensando, tipo, van, ônibus, que está meio junto ali, seriam praticamente 33%. E eu acho que também teve respostas, podia responder mais de uma questão aqui. Quer comentar alguma coisa em relação a essa? Cara, eu acho que isso vai variar muito de cidade para cidade, né, do festival tá fora, então acho que é muito esse entendimento por parte do organizador do evento, né, da peculiaridade do seu local. Tem áreas que o Uber não atende, então às vezes disponibilizar a van, né, ou simplesmente informar, né, é muito importante informar para as pessoas, pegue tal caminho, faça isso, não faça aquilo, mas acho que esse resultado ele é muito influenciado pela característica própria de cada evento, né, e elas diferem muito entre eles. Legal, faz sentido. Então vamos falar agora durante o festival. Então quanto dinheiro você costuma gastar dentro de um festival? Então a maior faixa aqui entre 100 e 200 reais, daí a gente tem uma faixa de 29% de 51 a 100, 18% de 200 a 400 e 13,4% que é de 20 a 50. Então, a faixa maior que a gente tem, basicamente aqui, acaba sendo de 50 até 200 reais. E eu acho que esse número, como você falou, talvez que nem o fator anterior, que é como a pessoa vai variar muito de cidade para cidade. E aqui também tem, eu acho que, muitos elementos conectados. Se é um evento mais premium, a galera tem uma tendência de gastar muito mais, né? Se o preço do teu ingresso é barato, provavelmente as pessoas também não vão consumir tanto em relação a isso. E eu acho que daí é muito importante, esse é um dado que daí o próprio produtor ele consegue levantar. Pô, teve 1.000 pessoas, teve tanto em consumo no bar, ele faz uma média, e isso é muito importante para ele se planejar de evento para evento, porque ele vai saber qual que é a média que as pessoas consomem, ele sabe qual que é a margem que ele ganha nessa parte do bar, para ele poder meio que defender. De repente, se você não fez nenhum evento, talvez esses dados aqui vão te ajudar a você ter um limiar e saber na média quanto que as pessoas vão gastar, mas eu vejo que é um dado que o produtor precisa entender da sua realidade para poder aplicar, até para saber a expectativa de quantos ingressos ele tem que vender, porque você vende o ingresso, vamos pensar, o ingresso é 100 reais, mas a pessoa vai lá e vai consumir mais 100 reais, você tem essa margem em cima, então não é só os 100 reais, seria de repente 140, 150 reais por pessoa. Exato, e não só olhar o dado aqui, né, a gente vê o quanto as pessoas consomem, mas entender que hoje existem muitas ferramentas, né, para que as pessoas consumam melhor e mais, né? É claro que todo dono de evento ele quer que as pessoas consumam mais. Existe uma preocupação crescente das próprias marcas em relação ao consumo responsável, que eu acho que é algo muito importante. Então os eventos muitos eventos disponibilizam água de graça,
ou fazem promoções. A gente já fez isso no Subtropical, se a pessoa levava uma garrafa de long neck, ela tinha direito de pegar uma água, né? Mas acho que todas essas ferramentas disponíveis, né, de otimização, aplicativos, plataformas de softwares, enfim, né, cashless, cartões, enfim, que vão agilizar o atendimento, né? Quer dizer, às vezes a pessoa mata vários em um ali, o evento mata vários em um. Ele, através do sistema eficiente de compra, a pessoa não pega fila, né? Ela consegue comprar com mais conforto, ou seja, já resolve um problema, eventualmente ela pode consumir mais também, quer dizer, então acho que essas informações são muito, muito importantes ali para o produtor de evento organizar melhor a sua estrutura. Bem legal. Vamos seguir aqui. Como é que você avalia a qualidade da alimentação vendida nos festivais? Então a gente tem uma faixa bem grande aqui, 46% boa, a gente tem uma faixa regular 27% e uma ótima 15,8%. Então somando até a boa com a ótima, a gente tem praticamente aí 60%. Então eu até vejo comparando, o Franklin fala bastante ali também no Club, né, dessa tendência dos festivais cuidarem muito dessa parte da alimentação, né, e também às vezes tem aquela coisa, tem aquele público vegetariano, vegano, então às vezes também é meio desconfortável. Você está lá num grupo de 10 amigos, tem um que é vegetariano ou vegano, não tem nada pro cara comer, já puta, o cara começa meio que a reclamar e tal, então tem que cuidar um pouco dessas minorias com certeza, mas no geral, pelo que eu vendo aqui, tem com certeza uma margem para melhorar, até comparando com a Europa, mas acho que o brasileiro já tá um pouco satisfeito. E é aquela comida mais simples, a gente vai ver o tipo de comida que a galera gosta. É um hambúrguer, é uma pizza, é um cachorro-quente, é aquela comida mais fácil de ser consumida em pé, sem prato e nada assim muito requintado. Eu acho que é importante o produtor do evento atentar para isso, né? Quer dizer, as pessoas vão no festival, elas vão no festival para ficar 1 hora, para ficar 2, só para ver um show, né? Normalmente são experiências mais extensas, e essa experiência que vai se prolongar no tempo, ela requer uma estrutura ali para que você consiga se alimentar bem. Concordo contigo que é um baita desafio, porque hoje em dia existem muitos gostos, né? Tem uma comunidade crescente de adeptos de vegetarianismo e de veganos. É um desafio, sem dúvida, para o produtor observar isso, mas eu acho que também tem todo esse potencial, como você mencionou ali do Franklin, fora do Brasil já existem muitos eventos que fazem da gastronomia praticamente um headliner, né? Equivale ali ao artista. Exato. As pessoas vão no evento porque vai ter um menu assinado por um chefe, porque vai ter uma comida de um restaurante muito bacana, então acho que é um item de atenção para os produtores. Legal. Qual que é a sua bebida preferida para consumir em festivais? Qual que você acha que é na Europa? Na Europa, deve ser cerveja. Cerveja. Cara, na Europa 39% é cerveja, né, 25% é soft drinks, e daí vai baixando vodka 20%, hot drinks 18%. Aqui no Brasil, do público pesquisado, e até por isso que o nosso consumo deve ser muito mais baixo, e até você falou que muitos festivais até fornecem de graça, água com 38,1%, daí vem a cerveja 27%, aqui na sequência daí a gente tem vodka, whisky e gin crescendo bastante aqui também com 10% esses últimos 3. O que você acha? Quer comentar alguma coisa? Cara, eu acho que, né, a água acaba sendo a alternativa mais barata, né, no cardápio sempre. A gente sabe que o consumo excessivo dela algumas vezes pode estar relacionado ao próprio, né, as pessoas precisam se hidratar, então bebeu muito precisa se hidratar, eventualmente tomou alguma outra coisa, precisa se hidratar. Acho que é por aí. Esse mercado ele acaba sendo muito regido também por tendências e modismos, né, então a cada ano ali é drink, depois é o drink do momento, né, era o Moscow Mule, depois é a gin tônica, depois é o Jack and Coke, quer dizer, acho que isso é uma ferramenta muito interessante para o produtor de evento poder mapear e poder identificar as oportunidades junto a essas marcas que tem uma quantidade legal de verba para patrocinar. Bem legal. Eu acho que também às vezes em relação à temperatura, né, no Brasil no geral, isso, né, tem essa questão. A galera precisa mesmo se hidratar. Qual que é a sua comida preferida para consumir em festivais? Então a gente tem lá 35,4%, é isso? Hambúrguer é o
como eu falei, né, aquela coisa que você coloca na mão ali, eu até achei que era frutas, falei, nossa, a galera tá muito natural, mas não, é hambúrguer que é o que pega mais. Na sequência a gente tem pizza, depois tem batata frita, depois tem cachorro quente, então aqueles grandes que eu comentei acabam pegando bastante. Lá na Europa, basicamente pizza é 52%, hambúrguer 50%, tem tipo batata frita 34% e depois vai baixando. Tem até na Europa, e no nosso não tinha aqui tão separado, mas na Europa 26% falaram que é comida vegetariana. E tem comida indiana com 28%, chinesa 28%. Então acho que lá tem muito mais variedade. Aqui é aquele básico de fast food, né, aquela coisa simples de comer e também relativamente barata de se comprar. Eu acho que é importante frisar aqui que é um problema muitas vezes. É muito difícil para o produtor de evento conseguir oferecer uma quantidade legal, né? A gente tem uma série de restrições técnicas, né, que vão desde saúde, a saúde pública, até você conseguir muitas vezes, se não me engano, em Curitiba tem uma restrição para você conseguir montar qualquer coisa que faça um fogão, assim, né, que tenha instalação de gás. É claro, isso tudo é pensando na segurança do público que está presente, mas isso dificulta muito para os operadores apresentar uma comida de qualidade nos eventos, a um preço que seja interessante, enfim, né? Mas eu acho que nos últimos anos no Brasil a gente viu uma melhora considerável, né? Antigamente os festivais nem tinham isso, né? Muitas vezes era um carrinho de cachorro-quente, olha lá ou olhe fora. Hoje em dia a gente vai nos eventos, eles estão cada vez melhor estruturados em relação a essas opções de alimentação. Com certeza, está melhorando bastante. Como é que você avalia o preço das bebidas e alimentos nos festivais? Então, como eu fiz já aquele paralelo do ingresso, se no ingresso as pessoas estavam achando até relativamente bom o preço, aqui não, aqui o bicho acaba pegando. Então, 37,9% falam que acham um pouco caro e 31,5% acham muito caro. Então, praticamente 60 e poucos % estão achando caro ou muito caro. E daí 21,7% razoável. Então praticamente todo mundo está reclamando do preço da bebida. Então até você, claro, você produzindo o evento, você sabe dessa dificuldade. Como você falou, cara, vai ter que ter gelo, vai ter que ter copo, vai ter que ter pessoas atendendo, né? Tem uma quantidade muito grande de pessoas ali, tem toda uma parte também de segurança em relação ao pagamento, problemas de furtos que eventualmente pode acontecer, mas é uma grande oportunidade, eu vejo aqui, para produtores de evento conseguir fazer um preço justo, vamos dito, pelas pessoas que estão consumindo e usar isso no teu marketing. E as pessoas ficam sempre com medo. Eu vejo até, tem muitos ali dessas comunidades de fãs que entram primeiro. Ah, você já entrou no festival, cara, bate uma foto aí do cardápio. Os caras, meu Deus, não acredito, muito caro. E a galera vai, e às vezes fica 2, 3 horas na frente do festival, consumindo ali a bebida mais barata, o litrão, o que for ali, para poder entrar. Então o cara poderia estar consumindo lá dentro, se fosse um preço justo, ele soubesse desse preço justo. Então com certeza é uma grande oportunidade aqui de trabalhar isso, de saber, claro, controlar os teus custos, oferecer por um preço que seja legal e basicamente divulgar isso, que as pessoas são muito sensíveis a esse tipo de coisa. O cara pensa, vou gastar 50 no ingresso, mas puta, eu vou chegar lá, vou me quebrar, eu vou gastar uma fortuna em consumo. Então isso acaba sendo meio que problemático em relação a isso. Aqui eu acho que aqui é o velho cabo de guerra também, né? O produtor do evento ele vai querer lucrar mais, o público vai querer pagar menos sempre, mas aquilo que você falou é verdade. A operação do bar, ela é sempre um ponto sensível nos eventos, né? Porque para você ter uma equipe qualificada, que atenda bem, com agilidade, com rapidez, a bebida sempre gelada, o drink bem executado, existe um custo grande por trás disso. E também a gente não pode negar que o fato de a gente ter aquela questão do ingresso, né? Então o ingresso às vezes é mais barato, mas a bebida não é mais cara, é porque a conta do evento, para ela fechar, ela é sempre, até vou fazer uma defesa aqui em nome da classe, né? A conta do evento, para ela fechar, ela é sujeita a muitas variáveis, né? Então assim, tem o custo do artista, tem o custo da estrutura, tem a cenografia,
tem operação de bar, quer dizer, então assim, fechar essa conta é difícil e muitas vezes o preço da bebida acaba sendo a principal fonte de recursos, né, porque às vezes o evento fez lista ou o ingresso está barato, tem a situação da meia entrada que é complicadíssima no Brasil inteiro, então isso desequilibra muito o produtor de evento também, é uma questão sensível que eu acho que vai continuar assim, né, e não é só no Brasil, né, no mundo inteiro a gente sabe que o público quer pagar sempre menos e o produtor ele quer cobrar ali um valor que ele consiga ter um retorno do investimento que ele está tendo no evento. Bem legal, bem bom. De que forma você geralmente paga por bebidas e alimentos nos festivais? Então a gente tem aqui 36,4 que pagam em dinheiro, até aqui, né, talvez está faltando e para o próximo ano a gente tem que colocar um sistema cashless, outros meios de pagamento, mas aqui está dinheiro, está bem dividido na verdade, né, entre dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito. Então acho que até eu não tenho muito a comentar em relação, acho que se tivesse o cashless daqui seria interessante até poder comparar ano a ano, porque também é uma coisa que pesa na operação para o produtor fazer isso, tem que contratar um sistema, mas facilita muito para o usuário, não precisa ficar sacando a carteira, né, principalmente essa coisa de segurança no Brasil, acho que as pessoas se preocupam muito em relação a isso. Com certeza, acho que vale a reflexão para incluir, como você bem mencionou aí nos próximos questionários, esse crescimento do cashless, que acredito eu que é uma tendência que vai se consolidar, né? As pessoas elas querem comodidade, o cashless muitas vezes, se bem redondo ali, ele funciona muito bem. Exato. Aqui eu peguei até, trouxe um recorte, não sei se vão me prender aqui por fazer meio, né, publicar aqui alguns dados do Market Report. Eu acredito que não tem problema, porque até esse report que é feito lá na Europa, você pode baixar abertamente, você não precisa nem colocar teu e-mail nem nada parecido. E aqui tem dois fatores para a gente analisar juntos e até a gente pensar se isso vai virar tendência no Brasil, que é o que você pode fazer o teu festival ou quebrar o teu festival, que são os fatores que são muito importantes para quem vai em festivais na Europa, e a gente fazer uma relação aqui. A gente não fez esse tipo de pergunta na nossa pesquisa aqui, mas eu achei legal trazer esses dados e até com certeza para a gente incluir essas perguntas numa próxima edição aqui da pesquisa. Então, tem lá, tipo assim, você não está considerando de nenhuma forma e tem alguns fatores. O fator aqui, basicamente, que a galera votou mais é quem é o dono do festival. Então lá eles não ligam muito, e até de repente se você tá entrando nessa, porque você quer virar o rei do camarote e pegar a mulherada, cara, pensando na Europa, ninguém liga para quem que é o dono do festival. Tem um outro fator aqui muito forte, que é ter conexão com a internet. Então a galera não tá considerando, não faz muita questão você liberar um Wi-Fi. Talvez no Brasil eu veja alguns clubes fazem questão até de conexão na internet, se preocupam com isso, porque a galera quer postar e vai divulgar melhor a festa, mas lá na Europa os caras não ligam para esse tipo de coisa. Lá também na Europa eles não ligam muito à proximidade da sua casa. O Franklin trouxe ali na resenha dele falando que já é um costume da galera pegar o carro, viajar muitos quilômetros para assistir um DJ. E daí o quarto fator aqui posicionado é não ter um bom sinal de celular. Então a galera não liga para quem é o dono do festival, não liga se tem internet, não liga se tem conexão de telefone e também não liga em relação às distâncias. O que você acha comparando com o Brasil? Você acha que esses dados se repetiriam aqui no Brasil ou eles seriam diferentes? Eu acredito que seriam muito diferentes. A questão cultural ela é muito profunda, né? A forma como as pessoas vão ao evento, a forma como elas se relacionam entre si, a forma como elas usam rede social, essa questão do status que você mencionou, né? Eu não tenho dúvida que se a gente fizer esse recorte aqui numa edição futura, certamente a gente vai ter, e não só acho que em relação a Brasil e Europa, né? A gente está falando dentro da Europa, nos países ali, você vai ter diferenças profundas entre França, Itália, Reino Unido, Alemanha, quer dizer, a gente está falando de questões culturais muito próprias, né? Acho que isso vai influenciar de forma determinante nesses resultados. Legal, então acho que de uma certa forma não valeria esse paralelo. Tem alguns festivais que estão prezando por isso, de não tem celular, não tem internet, até divulga,
mas talvez não esteja tão enraizado, acho que nos brasileiros. A galera a gente gosta de publicar muito mais. Pensando até, 13% tinham se arrependido lá na Europa de ter publicado uma foto, e aqui no Brasil só 4%. Então a galera quer ir, quer mostrar que está indo, faz questão de fazer esse tipo de coisa, não é o contrário. E o Brasil é um país tão grande que certamente, se você for observar a conduta do público de Santa Catarina e comparar com o público do Amazonas e cruzar essas duas com o público de Pernambuco, vai ser diferente também, né? A gente é muito diverso aqui e acho que cabe exatamente sempre essa avaliação assim, do conhecimento do público local. Bem legal. E daí tem mais um fator aqui, que seria tipo um dos fatores principais. Então, os 4 mais votados, e eu acho que encaixa muito do que a gente viu aqui anteriormente. Isso aqui até, pessoal que de repente está chegando agora, estou trazendo aqui 2 fatores do recorte de uma pesquisa que rolou com frequentadores de festivais lá na Europa, só para a gente fazer um paralelo, a gente não tem os dados nessa nossa pesquisa brasileira. Então, os 4 fatores aqui, que foram os mais votados, que é a tua experiência anterior com o festival, né, você ter ido lá, curtido e sabe dessa entrega, sabe da qualidade, a reputação do evento, então aquele evento que já está correndo há 10, 20 anos, que você sabe que tem um histórico muito grande. Daí tem o line-up também, com certeza é uma parte importante, e o 4º fator é a qualidade da produção. Então eu vejo que isso aqui não seja uma coisa, né, cultural ali, só pensando na Europa. Acredito que a gente trouxesse para o Brasil, isso se repete muito, e o que eu comentei, né, de algum fator ali anterior que a gente analisou, porque você faz um marketing muito bom, você leva as pessoas para lá, mas se tua entrega não for no mesmo nível, as pessoas vão sair falando mal e basicamente não vão voltar na próxima edição. Então você tem que cuidar muito disso, e acontece o contrário. Se tuas entregas são muito boas, a galera sabe como que é aquilo, o cara tem a tendência de retornar, as pessoas também vão com uma certa facilidade. O que você acha em relação a esse fator aqui? Desculpe, lá falhou essa última pergunta. O que você acha em relação a esse fator aqui? O que você acha que você mudaria do Brasil para a Europa? O que você sente aqui de até oportunidade para os produtores? Eu acho que não, eu acho que aqui a gente já teria uma semelhança, sabe? Porque a gente está falando de coisas que são universais, né? Ou seja, uma experiência anterior no evento, no estabelecimento comercial, ela vai ser determinante, né? Você vai num restaurante ruim, você vai no festival e tem uma experiência ruim, quando você voltar, isso vai influenciar no teu retorno ou não. O line-up dos europeus estão sintonizados com aqui, né? Quer dizer, existe esse fato, as pessoas vão nos eventos de acordo com os interesses das bandas, dos artistas, os dias que estão tocando, e a qualidade da produção e da organização como um todo é um fator fundamental. Então aqui, eu acho que nesses prós aqui, né? Ou seja, nesses prós dos eventos, é universal, né? Já as outras questões aqui, acho que elas vão ficar um pouco mais diluídas na questão cultural. Legal, ó, depois dessa a gente só tem 2 fatores, mas eu queria que você fizesse só um paralelo e me ajudar aqui a gente fazer uma construção. Se a gente pensa em reputação, em qualidade de entrega, então quando vem, por exemplo, um Ultra, vem um Time Warp para o Brasil, você já olha e fala, cara, é um festival que, né, gira ali o mundo inteiro, os caras sabem como produzir isso, mas a gente sabe que muitos desses festivais gringos que vieram para cá tiveram uma certa dificuldade de se fixar, de fazer muitas vendas de ingresso. Muitos desses que vieram lá atrás, como o EDC, o próprio Ultra, não retornaram. O que você acha que daí falta? Porque tem reputação, tem nome, as pessoas imaginam que a entrega vai ser muito boa, mas por que esse festival acaba não sendo um grande sucesso? Será que é porque daí eles querem fazer aquela entrega igual da Europa e o custo é muito alto? Ou são outros fatores, talvez culturais nossos aqui? Eu acho que as duas coisas, Lê. A gente já teve a oportunidade de trabalhar através da Hot Content em alguns eventos, desde que você mencionou, inclusive, em outros também. Já trabalhamos tanto com festivais brasileiros como com festivais internacionais. Eu acho que a questão cultural é, sim, muito importante, e daí ela é nos 2 sentidos, ou seja, o gringo vem para cá com altas expectativas e com uma mentalidade de como as coisas funcionam na Europa ou nos Estados Unidos, enfim, e não adianta, no Brasil as coisas são diferentes, a gente tem uma cultura muito própria, a gente tem uma cultura desorganizacional, né? Não é uma cultura organizacional, a gente tem uma cultura de desorganização complicada, a gente é um país com uma burocracia pesadíssima, quer dizer, então o gringo normalmente ele se assusta com isso. E em segundo, existe também uma certa, não sei se é uma prepotência, não chamaria de prepotência ou arrogância, mas
O gringo muitas vezes vem e ele acha que ele vai chegar e arrebentar, né? Não, porque eu sou gringo, vai ser assim. E a gente tem uma trajetória aí de festivais brasileiros, né? Que são festivais que estão aí há anos e que estão com trajetórias bonitas e que entendem o público de uma forma melhor, sabe? Eu acho que o gringo muitas vezes veio para cá achando que ia arrasar e não foi bem assim, sabe? Até porque quando as pessoas vão no festival gringo, elas têm altas expectativas, né? E temos vários casos, né? São vários casos dos eventos que vieram de fora e não conseguiram se adaptar ao Brasil. Acho eu que isso vai continuar por um bom tempo. Agora a gente está passando por uma fase onde temos alguns eventos ali no Time, no GTL, eles estão meio que acertando a mão, coisa que muitos outros eventos não conseguiram. Acho que essa questão cultural é de fato muito, muito importante. Legal, boa. Então, aqui daí a gente tem mais dois fatores aí, duas perguntas que a gente vai analisar. O primeiro, o que você faria você deixar de ir em um festival, em um evento no próximo ano? Então, a gente tem lá como fator número 1, e a gente tem que colocar no radar aqui, que é o aumento no preço do ingresso. Até eu acabei fechando a janela aqui, que eu tinha os dados da pesquisa do ano anterior, mas esse fator cresceu um pouco. Então, eu acredito que está muito conectado com essa coisa da crise, né? As pessoas ficam muito preocupadas, putz, eu gastei essa grana, já tem todo o meu transporte e tudo mais, mas se subiu o valor, talvez eu não consiga ir. Também como brasileiro acaba indo em muitos festivais, então ele começa a somar isso e fica caro para ele. E tem daí o segundo fator aqui, que é menos artistas conhecidos. Daí um pouquinho mais equilibrado, nada faz eu deixar de ir, né? Aquele cara que ama mesmo. A gente tem lá menos palcos ou atrações, uma coisa que a pessoa sentiria, ou também o mau tempo, algumas pessoas são sensíveis a isso, e o aumento no preço das bebidas, um fator menor. O que você acha em relação a essa parte do preço dos ingressos e como que controlar isso é muito difícil, mas será que está ligado muito realmente à nossa situação atual? Acredito que sim, cara. Eu acho que a gente está, não é novidade nenhuma, né? O país está se recuperando, ainda muito que lentamente. A gente não sabe nem se está se recuperando mesmo, né? Mas os índices mostram que sim, é um país que está saindo de uma recessão. Isso é um lado triste, na verdade, né? Porque a gente sabe que o entretenimento, ele é aquela parte ali. A pessoa tem que pagar as contas, né? O brasileiro, a grande massa da população brasileira, ela sobrevive, né? Então, assim, quando sobra alguma coisa, aí sim ela vai optar por aonde ela vai investir esse dinheiro. E daí existe, assim, um leque infinito, né? A pessoa pode gastar com cinema, com teatro, com livro, com roupa, quer dizer, sabe? E o evento, ele tá ali, né? Então é muito desafiador o produtor de evento conseguir entregar isso. Mas, infelizmente, eu acho que isso é, sim, decorrência dessa situação que o país todo passa de desemprego, de informalidade, né, e que, se Deus quiser, sairemos dessa, não sei exatamente quando, mas certamente trabalhando muito. Legal. E daí, tem uma última, e acho que você vai poder comentar bem, que é a tua resenha, que vai entrar também no e-book, se você lembra de algum patrocinador. Então, a gente tem lá 57% lembram, e a gente tem 43% que não lembram. Sim, isso aí me chamou muita atenção, sabe? Porque é um número muito grande de pessoas que não lembram, né? E então, das duas uma, né? Ou as marcas, elas não estão presentes nos festivais, ou elas estão presentes de uma forma pouco visível, né? Pouco eficaz. Isso é ruim como um todo para todo mundo, né? É ruim para a marca que não está enxergando a oportunidade ou que não está visível, é ruim para o público que não está enxergando isso. Então eu acho que a palavra-chave aqui é oportunidade, né? Eu acho que as marcas estão entendendo cada vez mais e precisam entender que o festival, ele é um dos melhores momentos que pode dialogar com o seu público, né? Não é só a marca estar lá presente com o outdoor, ela pode apresentar ativação, ela pode apresentar um palco, ela pode apresentar uma experiência. O festival é uma experiência que as pessoas vão e elas ficam muito tempo, e como a gente viu aqui ao longo de todas essas questões, né? Ela está lá muito tempo, ela está consumindo bebida, ela está consumindo alimentação, ela está usando o telefone celular, ela está com os amigos, é um momento muito intenso, sabe? Então, assim, para a marca estar presente ali, é uma baita de uma oportunidade para ela fidelizar o seu público, para ela conquistar um novo público, para ela
provar ou para ela mostrar um produto novo, né? Então, assim, as marcas elas precisam entender que o festival é esse espaço muito, muito, muito importante para que ela aumente o seu diálogo com o público, né? E, de outro lado, os produtores de evento têm que entender que os seus eventos são essas oportunidades para essas marcas, né? Então, assim, é chegar para a marca e mostrar, ó, você pode ter esse momento aqui no festival, você pode apresentar vai ter lá o carregador de celular, vai ter um brinde, vai ter um palco, quer dizer, vai ter uma outra sala, quer dizer, vai ter um ambiente. Existem N maneiras das marcas estarem presentes e cabe um pouco também aos produtores de evento estarem ligados nisso e mostrar, né, marca, eu não vou, você não está entrando aqui num evento para estar lá só o teu nome ali piscando, né, não, isso daí é publicidade dos anos 90, anos 00, a gente tem tanta possibilidade bacana que eu acho que temos muitas oportunidades aqui relacionadas a esses dados. Até pensando, claro, eu sei que é uma coisa bem fora da curva, mas o Rock in Rio, 50%, né, da receita deles é através de patrocínio. Claro que a gente sabe que é um evento enorme, que consegue fazer muitas ativações e provavelmente lá vão lembrar de muito mais patrocinadores, porque você vai viver essas experiências ali dentro e às vezes você vai pensar, puta, um cara que é um produtor pequeno, para ele é muito mais difícil de conseguir esse patrocínio, de conseguir fazer esse tipo de coisa, mas como você falou, tem uma margem muito grande e é o lugar que a pessoa, ela tá mais, não vou dizer distraída, mas conectada, ela tá relaxada ali, é onde você pode mostrar a tua marca, você pode trazer uma experiência diferente para um público que talvez não esteja conectado com você ainda. No Brasil e nos Estados Unidos tem uma conferência gigante, me foge o nome agora, mas é um evento, uma conferência, uma feira só para patrocínios de eventos, sabe? E obviamente eles estão num estágio extremamente mais avançado, mas no Brasil existe um potencial muito grande, eu digo isso até por experiência própria, assim, quando a gente vai dialogar com as marcas, 90% do recurso delas está focado só em São Paulo, talvez um pouco no Rio de Janeiro, então é um desafio para o produtor do evento, mas existe um potencial gigante para as marcas se apropriarem dos eventos e para os eventos apresentarem as oportunidades. Acho que essa área ela tem muito a crescer e ela vai crescer muito se as marcas praticarem esse exercício de olhar com mais carinho para o festival e se os produtores do festival também souberem vender seus peixes de uma forma consistente. Muito legal. Pessoal, agradecer a todo mundo que ficou assistindo a gente até agora, até reforçar, a gente está finalizando aqui os últimos detalhes do e-book. A gente vai enviar para vocês, eu acredito que no máximo até amanhã à tarde. Se você está assistindo após aqui a gravação pelo YouTube, eu vou disponibilizar um link aqui embaixo, você acessa ali e faz o download. Para a gente também é muito importante, né, em relação a essa pesquisa, ter o feedback de vocês. Putz, esse dado é importante, faltou isso. Então, acho que essa construção de ano a ano, a gente vai poder evoluir esse tipo de pesquisa, a gente vai ter um paralelo maior de 2, 3 anos de dados anteriores para a gente poder comparar. E, porque assim, um ponto no espaço, né, só uma pesquisa ali no ano, não te diz muita coisa. Pode te mostrar umas oportunidades, mas quando você vê uma sequência de 2, 3 anos, você já consegue entender essa tendência. João, cara, brigadão. Cara, foi muito legal. Gostei muito aí dos teus insights. Acabou abrilhantando muito aí desses dados aqui. E acho que com certeza todo mundo curtiu bastante. Quer fazer aí uma consideração final? Cara, eu que agradeço. Parabenizo você mais uma vez, Social Wave, pela iniciativa. Acho que a gente conseguiu conversar aqui ao longo dessa última hora e meia, hora e 40, a respeito de todas as possibilidades de insights, né? A gente fez um recorte rápido aqui, né? Um jogo bem rapidinho ali, vê isso, vê aquilo. Quer dizer, eu acho que se o produtor de eventos, se o patrocinador, se o artista, se o curioso, simplesmente se ele parar e olhar cada informação dessa detidamente, com tempo, fazer os links necessários com a realidade dele, com o evento dele, com a marca dele, cara, tem uma quantidade enorme de insights, de ideias, de dados. Então, você está de parabéns, cara, agradeço mais uma vez pelo convite e aproveito para mais uma vez convidar a turma aí para o Subtropical de Floripa, que vai rolar na semana que vem, de quinta a domingo. E se quiser seguir o Subtropical aí nas mídias sociais, como é que é? Subtropical Subtropical com K. Isso, é sempre Subtropical com K. Então, seja Facebook, Instagram, Twitter, no site também subtropicalcomk.com ou .com.br.
Beleza, doutor. Brigadão aí, cara. Bom resto de semana. Daqui a pouco a gente fala mais aí. Valeu, galera. Brigadão aí. Até a próxima. Para todo mundo aí, turma. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.